Olá, você está no EcoCast, esse podcast voltado à conservação, discussões do nosso dia a dia, por que não? Afinal de contas, o meio ambiente é uma discussão do nosso dia a dia. Hoje estamos aqui com Maurício Barbante, hein, Leandrão? O cara veio de Jaboticabal, 4 horas, olha que prestígio, um cara do nível do Barbante vir até o nosso EcoCast. Me senti prestigiado mesmo. Muito obrigado, Maurício, sinta-se bem-vindo, você é muito admirado aqui pela gente. Eu que agradeço. Médico veterinário, professor da Unesp, não é? Isso. Queria que você contasse um pouquinho as tuas credenciais, falasse um pouco da NUPEST, o que é. Vamos lá. Bom, eu sou médico veterinário, né? Tenho mestrado e doutorado em genética, na área de genética animal. E já estou na Unesp de Jaboticabal como professor da área de animais silvestres já há 32 anos. Né? E nesses 32 anos, trabalhando com várias espécies, mas nos últimos 20 anos, muito fortemente, com cervídeos, né? Que são os veados, os cervos. E nesse inteirinho eu fundei em Jaboticabal um núcleo de pesquisa e conservação de cervídeos, onde a gente tinha um setor de animais silvestres, que tinham várias espécies, e dentro desse setor existia uma área que era para os cervídeos de uma maneira geral. Criação em cativeiro. E aí a gente começou, essa parte do setor ele foi se expandindo, as outras espécies foram ficando um pouco para trás e hoje o setor de animais silvestres basicamente tem só cervídeos e o NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Conservação, ele absorveu essa estrutura do setor de animais silvestres. Então hoje a gente tem um núcleo bastante interessante, onde a gente tem mais de 100 animais em cativeiro. Das 9 espécies de cervídeos do Brasil, nós temos todos ali, todos os representantes dessas 9 espécies. A gente faz um trabalho que é essencialmente pesquisa, mas uma pesquisa sempre como base para a conservação. Né? Então, pesquisas na parte genética, reprodução, fisiologia, ecologia. Né? Então, nós temos um grupo grande lá de alunos e pós-graduandos que estão aí espalhados pelo Brasil inteiro e agora também no exterior. A gente está com um projeto pela América Latina também, então estamos com vários estudantes de outros países, do Equador, da Bolívia, da Colômbia, do Peru, que estão aí com a gente hoje, né, expandindo um pouco esse trabalho extra-Brasil, né, assim, para a gente estudar as populações de outros países também. É voltado mais à genética, você estava dizendo? Né? É um trabalho mais voltado, quer dizer, a parte inicial é genética, porque depois que você faz um estudo genético, você identifica uma variante genética, né? Aí tem todo um estudo que vem depois disso, né? Por exemplo, nós estamos identificando agora espécies novas de cervídeos. Quer dizer, o primeiro passo é a identificação de uma espécie, para depois você entender quem é essa espécie. Né? Então, o primeiro passo é a gente conseguir determinar na América Latina, o que a gente está trabalhando agora, quais são as espécies, onde elas estão, e a partir daí começa toda uma série de estudos da parte de fisiologia, da parte de ecologia, da parte de comportamento, né, dessas espécies que a gente está descobrindo como novas. Né? Tá, mas é tudo ex situ? In situ vocês fazem algum trabalho, assim, você, por exemplo, pressões sobre essas diferentes espécies também faz parte daquilo que você... In situ nós temos um grupo que trabalha muito com a parte de ecologia, distribuição e genética também, né? Então a gente tem hoje uma rede de alunos que estão em áreas, unidades de conservação, em áreas naturais aí, com animais, alguns com pesquisas mais ligadas à radiotelemetria, então a gente entender a área de moradia dos animais, entender um pouco da autoecologia. E nós temos também trabalhos mais amplos, que, por exemplo, nós temos hoje um trabalho de coleta de amostras fecais por todo o Brasil. Né? Por que amostras fecais? Através das fezes, a gente consegue extrair o DNA das fezes e consegue saber quem defecou ali. Porque a morfologia das fezes desses bichos é muito semelhante. Né? Os bichos são iguais morfologicamente, quanto mais as fezes. Então a gente tem que fazer análise genética. Então nós temos hoje cães que são treinados para encontrar fezes e cervídeos. Então nós temos equipes que estão mapeando esses bichos no Brasil. Então essa é a parte in situ que a gente está trabalhando. Uhum. E a parte ex situ é essa parte de pesquisa mais básica, fisiologia, né, principalmente endocrinologia, a parte de entender processos reprodutivos,
E uma conservação ex situ mesmo. Né? Hoje nós temos um banco de células, né, no PS, então nós temos mais de 1.000 animais congelados ali. Né? Células vivas, potencialmente animais. Né? Então, assim, hoje nós temos cooperação com outros grupos, da Universidade Estadual do Ceará, por exemplo, nós produzimos os primeiros embriões clones de cervídeos agora, um ano retrasado. Né? Então, nós estamos também trabalhando nessa linha de manter uma população, né, ex situ vivo, animais vivos, mas além disso, manter um material genético de alta qualidade guardado para as emergências futuras. Então, por exemplo, a gente teve a população que foi inundada de Porto Primavera do Cervo do Pantanal. Foram perdidos ali 1.200 animais por conta da inundação da hidrelétrica. Né? Desses animais, nós temos 200 deles hoje estão ali conservados como células. Quer dizer, então, eu consigo, né, se eu quiser, no futuro, reconstituir essa população. Do ponto de vista genético, eu consigo fazer isso. Maurício, uma coisa que a gente fala muito, reclama muito, né, lamenta muito que o Brasil não tem conservação ex situ, né, sendo feito com a grande maioria das espécies. Eu acho que você, na verdade, coordena, né, criou um único grupo no Brasil que faz completo, o pacote completo, né? Com todo o grupo, né? Com todos os cervídeos, né? São 9 espécies. Mas se a gente pensar, Leandro, no cervo do Pantanal, quando a gente começou, porque o que aconteceu quando teve a hidrelétrica de Porto Primavera? Nós tiramos 180 animais de lá para levar para cativeiro, para levar para zoológicos e tal. Então a gente fundou o primeiro programa ex situ brasileiro de uma espécie ameaçada nos zoológicos brasileiros. Esse programa, ele até hoje, ele está andando. A gente acompanha essa população hoje em todos os zoológicos, a gente tem toda a parte de genealogia desses bichos, né? Então é um programa muito legal. Que a gente, sólido, de longo prazo. De longo prazo, de 20 e tantos anos já. Eu acho que, para mim, você sempre foi uma referência nesse trabalho de veterinário voltado à conservação. Na verdade, é a única referência. E eu me lembro do Maurício, conheci você no Parque Nacional das Emas em... Quando? 91, 92, por aí. Cara, o primeiro trabalho com o Beto Campeiro, não foi? Vocês capturando com os alunos e tal. Então, eu me lembro que nesse período como biólogo naquela região, fundando o Instituto Onça Pintada, toda vez que vinha um veterinário, falava assim, nossa, eu queria trabalhar com conservação. Eu falei, caramba, você é o único veterinário que eu conheço que trabalha com conservação, na verdade, é o Maurício Barbante. Sempre falei isso para todo mundo. Só que ele trabalha com cervídeos e tal, mas é o único cara que entende o pacote. Né? Então, eu acho assim, admirável, sou fã número 1 do que você faz. A ousadia, você está sempre, eu acho que você faz com excelência os dois, né? Me sei de vários estudos que você colocou seus alunos para fazer in situ, né? Nos bichos lá na natureza. E uma vez eu assisti um documentário em que mostrava vocês capturando um cervo, colocando a fêmea lá em cativeiro, colocando um embrião nela, não era? Embrião, e depois soltou. E enfim, esse projeto foi bem interessante, porque assim, nós tivemos uma população reintroduzida, dessa população de Porto Primavera, nós reintroduzimos 2 micropopulações para entender como é que é isso, né? Porque as pessoas falam, vamos reintroduzir, né? A coisa é muito mais complexa do que soltar o bicho, virar e costa e ir para casa. Isso não é reintrodução, né? Reintrodução é todo o processo de acompanhamento, longo prazo. Então nós tivemos uma população que é uma das populações, os bichos morreram, né? Então a gente entendeu, e a gente entendeu que soltar um bicho para ele é mais estressante do que a captura. Isso eu entendi claramente. Isso que é muito, muito assim, incrível. Bicho, olha, imagina, Richard, eu peguei um bicho da natureza, pus ele no cativeiro para fazer quarentena. A gente tinha preocupação com a parte sanitária, então ele ficou lá 60 dias em uma baia fechado. E aí eu vou pegar esse bicho e vou soltar na natureza. O bicho é totalmente selvagem, cara. Não tem, o cativeiro foi só um processo de quarentena. Cara, você soltar um bicho onde ele não conhece, a cabeça do bicho, cara, ele está indo para um lugar que ele não conhece, tem todos os estímulos. Quando você põe ele dentro de uma baia de cavalo, que é o que a gente faz, cara, aquele ambiente ele sabe o que é. Ele está ali controlado, a comida está ali, a água está ali, ele rapidamente... Ele calibra para aquela situação. 5 dias, 7 dias, ele
ele estabelece assim, eu domino esse espaço, eu começo a comer e tal, e vai. Agora, quando você volta ele para a natureza, velho, cara, você segue os bichos ficam loucos, cara. Nós tivemos uma fêmea, uma das fêmeas que a gente acompanhou, primeiro bicho solto. Você acha que você vai chegar na beira da várzea, abre a caixa, o bicho sai na várzea e fala, nossa, tô em casa. Voltei para minha casa. Que lindo. Que legal. Era isso só que meu. a gente imaginava, cara. Porra, o bicho olha para um lado, olha para o outro, sai correndo em disparada, velho. Pro lado contrário que você queria que ele fosse. Atravessa a várzea, vai pro meio de um pasto, no meio de vaca, vai para um mato, entendeu? E morre de homeopatia de captura. Puta merda, tem isso também. Cara, o que tá acontecendo, velho? Não, nós fizemos errado. O que nós vamos fazer agora, então? Vamos pôr o bicho dormindo dentro da várzea. E a hora que ele acordar, ele tá dentro da várzea. E voltou para casa. Porra, fizemos isso. Fizemos o bicho lá anestesiado dentro da várzea. E a gente, todo mundo lá com radiotelemetria, vamos ver o que vai acontecer, né? O bicho levanta, anda para cá, sai correndo, sai da várzea, atravessa uma puta área de agricultura, vai para outra várzea e fica ali. Pô, parece que deu certo. Ficou ali 5 dias, saiu da várzea, foi para uma plantação de seringueira e morreu de fome 40 dias depois. Esses são os dados que não saem, não são divulgados com a mesma intensidade das solturas. Mas isso vale para qualquer espécie? Você que é o cara de onça? Lógico que vale. Eu não contei já. Ontem nós falamos muito num podcast que a gente estava, onde eu contei dos casos de onças que a gente soltou. Né? Até hoje nós soltamos 7 onças, 2 pardas e 5 pintadas. Nenhuma sobreviveu por mais de 1 ano. Eu acho que o máximo foi 8 meses. E casos clássicos, né? Você pega o bicho aqui, até um cara, nós fomos 2 vezes em Carajás, naquela floresta lá, e a mesma coisa, o Ibama pega e vou levar para soltar, sempre soltou. Gostava muito do Mato Grosso soltar na Serra do Cachimbo, solta na Serra do Cachimbo, você eu mesmo já foi lá. duas lá. Serra do Cachimbo. E uma vez eu conversei com um técnico lá do Ibama que gostava de soltar lá, eu falei, poxa, por que você solta lá? Lá porque tem muita onça, ninguém caça, porque lá é do exército. Eu falei, cara, então, se lá tem muita onça, não dá para imaginar que lá deveria estar estável, com a população legal. Você vai levar um bicho para causar uma bagunça e você acha que ele vai ficar lá? Mas é melhor que... Eu falei, sempre vão achar melhor continuar fazendo isso, gastando dinheiro com helicóptero, levando o bicho, porque vocês não monitoram o sucesso. Então, toda vez que você pega um bicho e coloca e não monitora o sucesso, você não tem a resposta que você tem. Tudo que você aprendeu, que você vai mudando e ajustando, fazendo aquele manejo adaptativo ali, é baseado nas respostas que você está tendo. De quê? Do monitoramento, pós-soltura. Mas a gente não gosta de fazer Não, mas eu acho que é muito emocional, porque a questão do soltura é assim... Porque é midiático o negócio. É midiático. Agora, mas é uma antropomorfização do bicho, né? Assim, a gente acha que o bicho pensa como a gente. E é outra história. Esse negócio, nós tivemos uma onça, uma pintada, uma fêmea, a primeira onça que foi soltada com o GPS no Brasil, a gente é que soltou. Veio lá do Mato Grosso, pegaram, foi atropelado, acordou bem numa clínica, tá ótimo, tá saudável, ficou saudável, beleza. Colocaram o GPS, levamos para Beira do Araguaia, naquele lugar que fala assim, se eu fosse uma onça, eu ia morar aqui. Olha que lindo. O que ela fez? Ela veio pro alto, no Chapadão, ali pro rumo do Parque das Remes, ficou numa lavoura de algodão 4 dias. O que tem na lavoura de algodão? Nada. Só algodão e poeira. E estava no auge do algodão. E a gente ficou monitorando. Ela falou, pô, caramba, eu sou da ponta ali. Ela deve estar morta. Aí quando fomos de carro, a roupa mexeu, não tá. Mora de Soraya. Aí ela pegou, a gente achou que ela... Aí pensamos, olha, ela veio de ficar no Araguaia, ela tá vindo para cá, que ela vai pro Parque das Remes. Depois falou, peraí, como que ela ia saber ter um Parque das Remes para cá? Ela não sabe. Isso é cabeça da gente, né? E de repente ela virou e voltou para o Mato Grosso e tocou rumo no Rio Taquari e foi embora. Andou 374 quilômetros até ser morta numa fazenda de gado. Quando ela voltou para dar gado. Claro. Os bichos de Carajás, a mesma coisa, solta no meio de Carajás. O que ele faz? Ele viaja, vai para a borda, estabiliza numa fazenda de gado e morre caçado. E aí a pergunta que você faz é que a gente fez, né? Peraí, esse bicho estava vindo da onde? De uma área onde eu tinha predominância de pecuária, era pastagem, a pastagem com fragmento, mosaico, uma paisagem em forma de mosaico. Aí eu pego o bicho e jogo no meio de uma floresta. E, de repente ele tem medo da floresta, ele está morrendo de medo, ele quer sair dali. Tanto é que quando ele saiu, chegou nas pastagens, na área de pastagem, ele se parou. Ou seja, opa, aqui está mais confortável, agora eu estou entendendo que essa paisagem pode ser que rola aqui. Você tá entendendo? Mas o monitoramento
A única que permitiu foi o monitoramento. Claro. E o monitoramento, quem estava colocando isso era o Instituto Onça Pintada. Porque se dependesse do IBAMA, tudo como não tinha dinheiro no monitorar, parece que é legal, vamos soltar. Parece que foi sucesso. Mas aí nós estamos falando de um predador e estamos falando de uma presa, né? É diferente ou não? Mas você viu como é mais interessante a presa para mim? Porque o que a gente imaginaria? Poxa, esse bicho come capim. Ele, lógico que ele vai estar bem. Não, cara, os bichos têm casa. E isso a gente foi percebendo com o tempo. E, por exemplo, os primeiros sucessos de soltura que a gente teve de reintrodução foi quando a gente soltou o bicho num mosaico de floresta. Porque a gente entendeu, depois de um certo momento, que o cervo, quando estava com medo, ele corria para o mato. Era isso. E a gente não tinha entendido isso ainda. O bicho, quando está com muito medo, ele corre para uma área de floresta fechada. E aí fica ali. Então, a única floresta fechada que tinha nessa primeira área era a seringueira. Ele correu para a seringueira. Eles corriam para a seringueira e ficavam lá na seringueira. E não tinha comida ali, o bicho morria de fome, cara. A 200 metros da várzea. Aí o que a gente fez? Pôs no mosaico de floresta com várzea. Aí começou a dar certo. Começou a dar certo a coisa, implantamos uma população. E aí, ao longo desse período, a gente teve uma população com poucos bichos reintroduzidos. A gente tinha 8 bichos reintroduzidos. Começou a endogamia, então a gente vê uma queda de diversidade genética muito grande. E aí qual que foi a proposta? Pegar os bichos que a gente tinha em cativeiro, coletamos embriões desses bichos, pegamos uma fêmea dessa população, porque não adiantava a gente soltar um macho lá. A população estava na densidade máxima. Não cabia nenhum bicho lá. Então não dava para pegar um macho, não, vamos pôr um macho aqui, ou vamos pôr uma fêmea aqui. Porque estava cheio o lugar, né? E aí o que a gente fez? Pegou uma fêmea e pusemos o embrião do cativeiro nessa fêmea e voltamos. E foi muito interessante porque aí eu entendi o que é a casa dos bichos. Porque essa fêmea foi uma fêmea que já estava ali, nós tiramos, ela ficou 3 meses em cativeiro até ela receber o embrião, até preparar ela para receber o embrião. E ela voltou para o mesmo lugar. Leandro, é como se não tivesse acontecido nada com ela. Reconheceu na hora. A mesma atividade que ela tinha, ela começou ali. Cara, maravilhoso o negócio. Agora, quando você vai com o bicho numa área nova, a coisa é... Então, eu sou um grande crítico, né? Eu sou um cara, assim, que eu tenho... As primeiras críticas minhas foram há 30 anos atrás, solturas de bicho. Uma coisa é reintrodução, como estratégia de manejo. Outra coisa é você soltar um bicho, porque se ele está excedente nos setas, porque você chegou de apreensão, porque... A reintrodução, a translocação são processos de manejo de população para conservação. Então, se eu pego um bicho e solto numa área, qual a competição? Como você falou, qual a competição que ele está trazendo para aquela população que está lá? Quer dizer, eu fiz um trabalho também com um cervo bem interessante, que foi de translocação. A gente pegou e fez uma soltura como eles fazem. Soltura de hidrelétrica, pegamos o bicho e pusemos na margem. Só que o nosso interesse não estava no bicho que eu soltei, mas no bicho que já estava lá. Uhum. Então nós fomos lá para a Cisalpina, lá, pegamos 20 animais, capturamos os bichos e pusemos rádio colar. Aí pegamos 4 bichos e jogamos lá dentro. Que eu queria saber qual a reestruturação da população a partir daquele momento. Uhum. Cara, é uma doideira. As fêmeas não se alteram muito, mas os machos, cara. Teve macho que ficava numa área core, o bicho foi lá para um outro lado, apanhou aqui e foi lá para um tributário, cara, uma área secundária horrível. Ficou lá, cara, que apanhou aqui. Um bicho que já morava ali. Então, assim, esse negócio de você falar, não, vamos soltar aqui que tudo bem, tá cheio de bicho, vamos soltar lá, mas pá, tá cheio de bicho. Aí é o contrário, que não pode soltar. Não pode soltar, né? Então, assim, eu tenho visto isso acontecer em larga escala, isso me deixa muito preocupado. Porque você tem vários aspectos, né? Esse é um dos aspectos, a parte comportamental, a área de moradia. Se a gente for levar em consideração a parte sanitária, cara, o que nós estamos fazendo com aves no Brasil, isso é um crime, cara. Nós estamos assassinando nossas populações naturais com essas aves que a gente está soltando. Imagina aí bichos apreendidos no Mato Grosso, né? Papagaios, 300 papagaios apreendidos no Mato Grosso. Aí você pega aqui e solta o bicho no interior do estado de São Paulo. Esse bicho passou pelo tráfico, foi para um centro de triagem, que a gente sabe como é que é. Qual que é a parte sanitária que é vista nesse bicho depois para ele voltar para a natureza? Quer dizer, eu lembro até hoje, da primeira vez que eu quase fui linchado em público, quando
um cara que era gerente do Parque Lógico Tietê aqui, ia soltar 20 araras azuis, isso há 30 anos atrás. 20 araras azuis no Pantanal. E ele foi fazer uma palestra, um anfiteatro cheio, e o cara mostrou aquelas fotos lindas das araras e tal, e todo o processo que ele ia fazer para soltar as araras no Pantanal, depois de 20 anos em cativeiro, no Parque Lógico Tietê, estado de São Paulo, né? Pô, aí aquele negócio, os alunos, né? Assim, comoção, né? Aquela comoção, e aí eu, né, cara, lá no meio, pô, mas quantos exames você fez aí, né? Qual que é a segurança sanitária dessa população? Ah, não, eu fiz exame de fezes. Peraí, cara. Peraí, papai. Não é bem assim, companheiro, né? Assim, só o exame de fezes não vai dar, né? Você está submetendo uma população de 1.000 araras a um risco por 20, cara. Não tem sentido você fazer isso, né? Então, assim, por que você está levando essas araras para lá? Tá precisando de arara no Pantanal? Não tá precisando de ninho, tá precisando de manduvi, tá precisando de outras coisas, né? Mas araras, assim, não é esse o problema. O problema é o tráfico, o problema... Então, assim, vamos corrigir o problema e não... né? Assim, depois da Neiva ter chegado no Pantanal, depois de muitos anos, ela descobriu qual era o problema da arara. Primeiro era o tráfico, ela foi lá, fez um trabalho, né? Foi um negócio muito bacana, diminuiu o tráfego. Depois ela descobriu que, pô, faltava ninho para os bichos. Ninho, exato. Não, tava manduvi, os manduvi, vamos pôr ninho. É assim que se faz um trabalho de conservação. Exatamente. E não achar que você pegou um bicho aqui, solta lá e você está fazendo conservação. Não, é muito emocional. E eu vejo hoje, você que é professor, uma coisa que a gente até tinha conversado, nós dois, Leandro e eu, que a gente gostaria de abordar contigo, né? Porque você está em contato com essas novas gerações, né? Que falam tanto em ciência, mas são muito superficiais e emotivos, né? E a emoção está assim. A ciência nem sempre, a ciência às vezes ela é cruel. E a própria captura de uma onça pintada é uma coisa bruta, é um negócio. Imagino que também um cervo pantanal não seja, né, um biscoizinho, vem cá, bebê, vem cá, é um negócio bruto. Então, assim, ela é bruta, né? Enfim. E aí eu vejo essas gerações que são muito sensíveis a tudo isso. E como é que estão teus alunos na universidade, cara? Cara, é difícil. Vou falar para você que eu faço um tratamento de choque com eles. Assim, eu sou bastante pouco sobrevive. Pouco sobrevive. Então, eu queria saber, depois do tratamento, quantos sobrevivem? Porque eu preciso aprender como é que você faz. Poucos ficam na área, porque começam a entender que não é essa beleza, maravilha, tudo é maravilhoso. Não é assim. Cara, você trabalha num CETAS, você é um cara que trabalha com processo de crise, cara. Assim, você só vai ver porcaria ali, cara. Você só vai ver coisa ruim. Não, e os nossos CETAS entre nós não ajudam em nada, porque são uma porcaria, né? Poucos são os que são realmente bons. Ela tem problemas em geral. Então, assim, mas eu vou soltar. E aí eu mostro para os caras que soltar é o pior que você tem que fazer com o bicho, né? Então, eu fui para muitas discussões, inclusive discussões do Estado de São Paulo, para discutir, né, assim, a parte de como a gente vai... O que a gente vai fazer com esses bichos apreendidos? Né? Assim, e eu sempre fui a favor de eutanásia. Assim, da maioria, a espécie não é ameaçada. Por que eu vou soltar na natureza? É um risco muito grande. Tem alguns que nem passam para os CETAS. O cara faz uma apreensão, ele abre a gaiola e vai embora. E tem um monte de gente aplaudindo. E aí, assim... E muitas vezes, gente, assim, o que a gente precisa entender... as pessoas acham que pro bicho é legal. E não é legal, cara. É legal para a pessoa. Ela acha legal para a pessoa, porque quando eu trabalho com bicho em cativeiro há 35 anos, cara. Eu sei o que é. Eu sei quando eu ponho um bicho numa baia lá, jabuticabal, e o bicho fica numa baia isolada, ele é um bicho solitário, é uma zama, um bicho solitário, tá lá. Aí eu pego e solto ele no piquete. Um piquete aberto, sei lá, bacana, né? Que legal, um lugar aberto, que o bicho... o bicho entra ali, dá aquela corridinha. Então, a primeira picadinha de mosca, cara, ele já começa a se incomodar e já bate ali na tua porta e fala, eu quero voltar pra minha baia, meu amigo. Porque eu quero conforto, eu quero aquilo lá, eu não quero louco isso, sair né, pra processo, natureza. Cara,
E a gente acha que a natureza, o bicho quer ir para a natureza. Um passarinho que está na gaiola há 5, 6 anos, o melhor lugar para ele é a gaiola dele. É a nossa percepção. Então, a gente tem aquela coisa de que liberdade para os bichos é uma coisa essencial. E eu, cara, Maurício, você tem um artigo, não tem? Você não tem um trabalho com os papagaios, né? Que você mediu o estresse dos bichos em cativeiro. E a conclusão, você podia falar um pouco desse trabalho. Esse trabalho é muito interessante, porque é muito um trabalho que a gente pegou por o bicho em cativeiro está estressado. Eu falei, mano, então tá bom. Peguei 4 grupos. Um grupo de o papagaio da Dona Maria lá, pet total. 20 bichos em cada grupo. Outro bicho de zoológico, outro bicho de criadouro e outro bicho de vida livre. Fomos lá pro Pantanal, esperava os bichos defecar lá, pegava as fezes. Então, dosando cortisol nas fezes, né, que é não invasivo. E fizemos. Porra, o bicho da natureza é o dobro de todos eles de cativeiro. E o bicho que tem menos cortisol da o papagaio da Dona Maria, velho. Incrível. Não, você que diz que você não é mais. Cara, não tem desafio nenhum pra ele. Tá ali, cara. Tá. Assim, não tá cantando, literalmente, né? Lógico que a gente não pode dizer, não, então vamos pegar os bichos da natureza e vamos pôr no cativeiro. Não é isso, óbvio, né? Lógico. Quer dizer, o bicho tá adaptado àquela condição da natureza, ele evoluiu para estar naquela condição. Mas viver na natureza é foda. Não, nós estamos dizendo que aquele em cativeiro, que está tranquilo e sossegado, a Dona Maria, se você levar ele para esse ambiente selvagem, que o selvagem está acostumado, né? O cara vai entrar e vai pirar. O bicho. Então, do ponto de vista de bem-estar, nem isso a soltura atende. Nem isso uma liberação de um bicho na natureza atende. Então eu só imagino a soltura de um bicho quando ele é realmente uma parte de um processo de conservação de manejo. Então eu preciso fazer porque a população precisa. E isso, né, a gente tem que entender que translocação só pode ser feita em 2 casos, do ponto de vista técnico. Né? Assim, quando você faz reintrodução, ou seja, eu estou levando um bicho para uma área que já está extinta a espécie, bom, tudo bem, aí se eu não puser a espécie, ele não vai voltar. Mas quando eu já tenho a espécie lá, só existem 2 motivos para eu soltar um bicho lá. Uma perda de diversidade genética muito importante com endogamia e depressão endogâmica. Então, se você deixar do jeito que está, a população está se desmoronando. Então, você precisa injetar diversidade genética lá dentro. E outra coisa é um efeito que a gente chama de efeito Ali. O que é? A densidade começa a ficar tão baixa na área, que simplesmente os bichos passam a não se encontrar mais. Então a eficiência reprodutiva começa a cair. E aí a população também despenca. Só nesses 2 casos. Então, todas essas outras solturas que a gente faz, com populações às vezes já estabelecidas na área, que estão bem, são, na verdade, interferências negativas na população. Não são positivas. Então, eu estava comentando, já em outras circunstâncias, a gente comentou como que a gente faz vamos dizer, esses processos que são estritamente técnicos, sofisticados, vamos dizer, então eu quero ver ficar mais sofisticado com as técnicas e são caros de longo prazo, eles são deixados de lado para fazer uma coisa extremamente midiática, cheia de paixão, e soltando bicho e investindo em soltar bicho e tratando a conservação como um negócio. Estava falando para o Richard sobre uma publicação que eu vi nas redes sociais dias de um pessoal do CMBio soltando, junto com outra ONG, uma onça parda, com 2 anos, então após 2 anos solta a onça parda, macho, na natureza e tal. Então, e é difícil explicar para mim, é difícil para a nova geração explicar que não é esse o caminho, isso não é conservação, isso aqui pode ser conservação de mídia, de dinheiro, de alguma coisa, não da espécie. As pessoas acham, poxa, não é porque você está com inveja. Não, nós somos contra. Assim, não é, a onça parda, ainda mais a onça parda, não chegou a esse nível. Que é tudo isso que você está falando. Mas a ciência nessa hora não interessa, porque a mídia está acima da ciência nessa conservação como um negócio. Né? Eu vender o drama e arrecadar para manter o drama. Então o drama tem que, na verdade, ele... Tem que ter um final feliz. Ele tem um final feliz filme, e ele é o drama que é o que se conta ali, não é o que a ciência conta. Porque se você for olhar as orientações da IUCN, para eu soltar um animal que saiu por conta de um problema, eu teria que resolver o problema antes. Exato. Então a primeira pergunta é, por que essa onça saiu da natureza? Um conflito, foi atropelado. Você resolveu o problema lá? Não. Então por que você voltou nesse bicho? E aí aquele velho negócio, é muito mais caro
eu ficar remediando uma situação do que prevenindo aquela situação. Então, por que eu estou remediando isso aí numa coisa em conta-gotas, no varejo, sendo que o nosso problema é no atacado? Ainda mais ver o ICMBio envolvido com isso. Porque qual que é o problema disso? Ele passa uma falsa ideia de proteção, de conservação, muito falsa. E isso para mim é preocupante. Isso é uma coisa que me deixa chateado, porque dá a impressão que a saída é aí. É isso. Cada bichinho que chega com setas vão fazer 1 ano, 2 anos de cativeiro para soltar. Poxa, você está acabando de falar, os seus resultados, os dados mostram. Isso é ciência. Isso é ciência. Mas por que essa ciência? E ciência. Por que a gente hoje. Porque quem faz essas autorizações, a gente passou esse processo aí, eu acompanhei, por exemplo, a questão da sinopsita Spixia, a ararinha azul. Passamos agora recentemente essa questão acompanhando o Reprocon com aquelas autorizações de pegar as onças pintadas da Caatinga, que tem, sei lá, quantos indivíduos tem lá? 300, queriam pegar, sei lá, 6 indivíduos para garantir. E aí não, vamos retirar porque tem pouco na natureza. Mas não é nesse momento que você retira o animal da natureza, quando tem pouco, e você, né, para ter uma segurança genética, uma segurança, né? Mas não são quem está lá hoje, com a caneta na mão, dentro do ICMBio, não são técnicos também? Não são... Mas se você olhar, são técnicos que não têm não estão alinhados com estratégias de conservação, é verdade. São eu acho que até mais, Leandro, né? assim, para mim, eu tenho feito discussões e mostrado claramente o caminho, e muitas vezes equipes técnicas têm pegado outro caminho, que não é o caminho correto. Porque existe as pessoas não podem ir contra o status quo, vamos dizer assim, aquela coisa do senso comum. Porque a ciência muitas vezes sai do senso comum. Não é senso comum, cara. Se eu mostro que isso é assim, cara. Você pode estar pensando isso, mas se a ciência mostrou que é diferente, é diferente. Né? Então, por exemplo, eu fui para uma reunião sobre destinação. Apresentei ali os dados claramente que o negócio era, a maioria dos animais deveria ir para a eutanásia e alguns a gente deveria trabalhar, espécies ameaçadas, algum outro sistema. Foi claramente pelo governo dito o seguinte: aceitamos tudo, menos isso. Ou seja, nós vamos criar um processo de soltar. Então, se vira, negão. Se vira. Faz aí como soltar de maneira segura, porque nós vamos soltar. Agora, esse negócio de eutanásia nós não vamos fazer, porque o governo é contra isso. E se hoje eu já tive chance de questionar, assim, por que não faz isso, faz aquilo, assim, assado, eu tenho como resposta assim, não, isso é muito polêmico, isso vai dar problema. Então, aí eu falo, poxa, mas se é um órgão técnico, como que você está à mercê do que o povo acha ou que o público acha? A ciência deveria estar acima, como regra de execução. Mas isso é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é diferente, cara. Tem o Wildlife Service deles lá. Se os caras vão lá, vem um urso. O urso tá fazendo realmente tem um problema. Ele olha, avalia e tal. Vai lá, dá um tiro na cabeça do urso e acabou. Porque é técnico. E todo mundo aceita. Não é só nos Estados Unidos. Eu entrevistei, tive a possibilidade de entrevistar um cara que é assim, tipo um barbante do que é nos vídeos lá para um cara de rinocerontes na África do Sul. E tinha um rinoceronte negro que matou 7 filhotes. Enfim, lá não é nem na África do Sul, não é nem natureza, né? Porque a gente fala lá são parques fechados, né? Eles não é, os caras falam, não, estão ali livres, não são free roaming animals, eles estão ali, enfim, mas ok, naquele gerenciamento deles, matou 7, ou seja, eles chegaram à conclusão, esse cara falou, esse bicho é inviável. Transferiu um bicho, ele não criou esse bicho para isso, tá? Que eu sou contra assim, essas fazendas de criação, mas ele pegou esse animal e levou para uma fazenda de caça e pôs um preço na cabeça, $300 mil, porque conservação se faz com dinheiro. Esse cara é o pica dos rinocerontes lá. Ele falou, eu fui destruído. Começou na porta do nosso escritório, cartazes, ONGs, não sei o quê, até que ele recebeu os caras das ONGs e falou, beleza, faz o seguinte, vocês têm aqui 1 milhão de pessoas, pega $1 de cada uma e deixa o rinoceronte lá.
Mas assim, e a gente deixa lá nessa fazenda vivendo, passando. Mas assim, como conservação, esse cara, esse indivíduo não serve. Então, e lá o problema é outro. Lá é a pressão que os rinocerontes estão sujeitos com caçadores que vêm de Moçambique por causa do horn e do chifre e são mortos os rinocerontes. Então, assim, eu preciso de dinheiro para combater isso. Essa é a pressão que eu preciso. Não estou aqui para salvar o indivíduo, estou aqui para salvar a espécie. Né? A mesma coisa passa com elefantes. Assim, a pesquisadora que mais trabalha com elefantes, cara, ela anda com um rifle na mão porque assim... ela vai ter que matar alguns elefantes. Por quê? Um elefante que causa um problema numa vilarejo, ele impacta todo o grupo de elefantes, porque o vilarejo vai matar todo mundo. É a mesma coisa da onça, cara. Assim, ela foi lá, fez a predação, todo mundo quer matar a onça, porque a onça preda. É porque eu falava lá atrás, desde a época, quando a gente começou a trabalhar com onça, que rapidamente a gente percebeu o seguinte: se o Estado, né, se os técnicos do Estado assumissem manejo, a gente ia ter os números. Eu me lembro muito bem na apresentação, inclusive lá no Parque das Emas, com o pessoal do IBAMA e do CMBio, e aí eu fui começar a apresentação, tinha a ver com manejo de queixada, e eu fui falar, o manejo ele é realizado aqui por fulano. Aí o cara falou, olha, vamos dizer, não muda a palavra, porque na verdade não tem manejo. Tem, só que é assumida pelo fulano e ciclano. E eu falei, o problema de estar na mão deles é que eu não tenho acesso às estatísticas deles. Tá? Agora, ele já acontece. Só que se você prefere fingir que ele não acontece, é azar para a espécie, porque você era o responsável. Então isso é má gestão. Eu dou exemplo, ontem eu cheguei a mencionar o exemplo de que se você olhar na legislação, a legislação, por exemplo, para a onça, ela permite o abate de animais que causem prejuízo em pomares, lavouras e rebanhos, desde que devidamente autorizado pela autoridade competente. Aí você olha e fala assim, no Brasil, quantas autorizações foram dadas? 0. Então nós não temos problema? Exatamente. Ou nós fingimos que esse é um... Entendeu? Quantas onças são mortas por ano? Você sabe quantas onças a gente estima que morrem por ano? Então, o manejo está acontecendo. 2.500 a 3.000 onças. Só que o Estado não participa disso. E esse material foi perdido? Então, assim, se o Estado tivesse um mecanismo de urgentemente ir lá e fazer o trabalho... E essa discussão foi uma discussão que teve numa mesa redonda, né, no Congresso Brasileiro de Mastozoologia, em Corumbá. E teve uma mesa redonda, estavam lá os professores, estavam lá, não sei se quem estava lá, mas eu estava sentado ao lado de uma pessoa que eu respeito muito, que nós perdemos no ano passado, Peter Crouch. Eu estava do lado do Peter e eu estava conversando com ele. Eu falei, Peter, cara... por que a gente não assume esse problema e resolve ele, o Estado resolve? Vamos... Eu falei, Maurício, eu falei isso há 30 anos atrás e me encostaram num canto porque eu tinha falado isso. Né? Vender uma onça, problema, justamente o que você falou. Né? Assim, vender uma onça para caça, para reverter para conservação, uma onça que é problema realmente. Né? Ele falou para mim, eu nunca mais falei isso na minha vida, mas eu concordo com você. Então, assim. Eu me lembro que ele chegou a essa proposta dele, inclusive ela chegou a ser escrita para Brasília, não existia, era no início, quando ele tinha acabado de voltar, né? e ele usou o termo caça de dardo, depois ele teve essa caça de dardo, e o fato de ele usar a palavra caça com dardo, isso virou, e aí eu lembro que essa palavra era proibida e é um assunto proibido, era um tabu. Então, é uma judiação, você vê uma pessoa com o conhecimento que o Peter tinha, vamos dizer, o grande conhecedor, ele é intimidado a pensar na caixinha que uma maioria não científica resolve achar que abordar, ou que agora com redes sociais é mais perigoso ainda para evitar uma polêmica, um cancelamento, você não pode falar. Isso é surreal para um país da mega diversidade. Isso é surreal, porque é a primeira frustração como conservacionista. A frustração de você falar assim, não é possível que nós somos tão incompetentes assim. Aí você fala um pouco, que eu falo para as pessoas que estão mandando, assinando, fala, é possível. É possível. Se você olhar a autorização, a licença, por que não autorizaram o Reprocon junto com o IOP tirar lá os 2, 3 casais de onça pintadas da Caatinga? Colocaram lá, lógico, um pessoal novo, né, cheio de ideologia, um texto romantizado justificando. Mas você fala, mas o próprio PAN da onça pintada fala que é uma população altamente ameaçada, que precisa investir no manejo da conservação ex situ.
Mas com qual bicho? Eu não tenho nenhum em cativeiro. Mas então, aí a gente passou essa vergonha que a gente teve que ir lá negociar, no caso das ararinhas azuis, um bicho que é endêmico nosso, negociar com os traficantes. E aí falando, agora estamos no projeto, porra, nós somos com traficantes, nós vamos negociar com o cara que levou o bicho embaixo escondido daqui. Ainda bem que a fiscalização nesse caso não funcionou, né? Como não funciona, né? E foi embora embaixo do nosso chapéu. E fomos lá fazer o projeto de introdução. Hoje as ararinhas que a gente trouxe são frutos do tráfico internacional de animais silvestres. Exatamente. Olha a vergonha que passa o nosso país quando deveriam ter feito isso, sei lá, quanto tempo atrás, quando viram que estava desaparecendo, falaram, vamos fazer algo. E tem uma política do ICMBio hoje, que é a parte Excito, que só começa programa Excito do bicho que já precisa de reintrodução. Mas não é aí que você tem que começar, velho. Exatamente. A população já está depauperada quando chegou aí. Você tem que começar, quando o bicho começa lá no primeiro grau de ameaça, vulnerável, você já tem que criar um backup em cativeiro. Exato. E não era a hora, já que o Estado não dá conta de ter todo o cativeiro, não dá para ser igual no PSAVIS, não era a hora de ele fazer uma parceria com os criadores e falar gente, vamos trabalhar junto? Tá aí. O que ele faz? Cria todas as dificuldades do mundo e todos os empecilhos para que você... 15 anos atrás eu propus isso, Leandro, porque eu estava trabalhando com um grupo de psitacídeos e tinha essa problemática e, psitacídeo é um bicho que todo mundo cria bem, e é um troço que tem interesse. E aí eu falei pro ICMBio, naquela época, que estava coordenando os programas Excito, falei, vamos fazer um negócio com os criadores. Porque hoje você só pode vender F2, né, de uma espécie ameaçada. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma sucrinha para os criadores. Falei, olha, se vocês criarem muito bem, eu começo a permitir vocês venderem F1. Mas se você... Por quê? Porque um programa de Excito, você tem casais que estão... E eles não podem reproduzir muito. Porque senão você tem seleção em cativeiro. Você não pode ter seleção. Então, você não pode permitir a seleção. Então, todo casal tem que ter o mesmo número de filhos, teoricamente, para manter a estrutura genética da população. Eu tenho um casal de arara que já teve 5 filhos. Eu já atingi os 5 que ela precisava. Sim. Eu vou fazer o quê? Vou separar esse casal? E vou dizer, não reproduz mais, negão? Sendo que uma arara vale 50 mil reais pro mercado? Fala pro cara, não, você já tem os seus 5 aqui, agora você pode, os outros você pode. Não interessa para o nosso programa de conservação. Esses outros, pode vender. Vai falar isso. Vai falar isso. Aí você envolveu o dinheiro. E o que é louco é o seguinte, para você tornar um negócio sustentável, é só envolver no dinheiro. Não tem jeito. Por que você vai investir numa coisa que não vai te dar nenhum retorno? E é muito, muito doido isso, né? Porque nós tivemos essa conversa com o deputado Ricardo Zarner numa hora que ele falou assim, tem que incentivar os criadores conservacionistas. Eu sou contra a criação, mas tem que incentivar os conservacionistas. Mas quem que banca? O conservacionista não pode receber visitação, né? Quem paga isso? Eu acompanhei vários conservacionistas na minha vida, né? Assim, todos eles fecharam. Eu, inclusive, era um. Você era assim, Moacir Carvalho Dias. Fechar, é verdade. Morreu. Moacir. Acabou. Quem fica Pedro sustentável. Nardelli, que tinha os mutuns lá. Assim, uma hora que ele É a paixão pessoal do cara, ele põe o exato. dinheiro dele lá. Acabou, Tem lá o Azeredo acabou. agora. E agora? Se o Azeredo morrer, o que nós vamos fazer com aquilo que o Azeredo tem? Porque ele é um cara muito rico que resolveu, né? Como o seu Moacir Carvalho Dias gostava de dizer, ele falava assim para mim, eu falava, seu Moacir, quanto o senhor gasta aqui? Isso aqui é muito, né? Ele falou assim, Maurício, esse aqui é um jeito alegre de ficar pobre. Então, deixa comigo. Mas ele era muito rico, né? Então, assim, era muito fácil, né? Para ele, e era a paixão dele. Ele tinha aquela paixão. Pagar a conta, Ele pagava a conta. Agora, você pensar aquilo, né? Num processo em larga escala para todas as espécies brasileiras que estão precisando de Excito, não tem jeito. Você vai ter que se associar a criadores comerciais. E aí, vamos trabalhar em parceria. E hoje não tem como você burlar. Existe uma coisa chamada DNA. DNA, exatamente. Que não dá mais para dizer que esse bicho não é mais filho daquele, aquilo lá. Veio do mar. Ou seja, estaria resolvido a preocupação de falar, não, você só vai esquentar animal. Não tem como mais. Então qual é o problema agora? Mas aqui você vai ganhar dinheiro. Então o seu problema não é conservação, o seu problema é
recalque, alguma ideologia que você não aceita, um capitalismo. É engraçado, porque o bicho, né, se ele está dentro, a gente está dentro de um conceito de bem-estar animal, para ele, se ele está sendo adotado, vendido, que se foda, ele não sabe disso, ele não tem essa noção, cara. Né? É uma coisa nossa isso, né? Eu lembro quando eu fiz um aquário, fiz uma matéria de beta, e aí eu tenho um patrocinador que fez, tem um aquário standardzinho, assim, quadradinho desse tamanho aqui, sem muito requinte e beta. Os caras falam, absurdo, começamos os caras escrevendo, né? Todos, né? Naquele emocional, o beta, não sei o que, eu falei, quer saber, tá? Até fiz provocativo, uma thumb bem provocativa, eu fiz uma taça de vinho com beta dentro, eu tomando assim, só para provocar mesmo, isso que eu gosto. Consigo imaginar perfeitamente você fazendo isso. Aí eu peguei o beta, que está até hoje, e eu pus num baita de um aquário bonito, cheio de plantas dentro, né? Ele é mais um aquaterrário, tem mais aquapaisagismo do que propriamente. E pus o beta lá. O beta fica só naquela porra daquele canto, ele não explora a porra do aquário. Ele não quer saber, isso é só para eu olhar aquela beleza, entendeu? Mas ele não quer saber disso. Os meus peixes palhaços dentro de um aquário salgado, eles ficam só num cantinho ali, ó. Flip. Eles não exploram o aquário todo, cara. Perfeito. Sabe? Então, mas isso é uma coisa nossa. Nós transferimos esses sentimentos humanos. É o que você estava falando do teu vídeo que você colocou dentro daquela baia de cavalo. Ele sente ali, aquele é o mundo. Ele fala assim, eu sou feliz pra cacete aqui dentro. A gente que transfere essa coisa, né? Sendo que na maioria das vezes, nós todos vivemos numa porra de um cubículo toda a vida, cara. Saindo de um cubículo para outro cubículo. A maioria das pessoas tem esse trabalho, né? Com exceção nós que estamos sempre circulando, mas a maioria sai dentro de um apartamento desse tamanho e vai para um escritório desse tamanho e não vê a luz do sol. E é isso a vida da pessoa durante 30 anos fazendo isso, né? Então essa transferência é muito ruim para a conservação, esse emocional. É por isso que eu fico preocupado com as coisas. Ruim, não só as pessoas têm que entender que isso é ruim para o próprio bicho, sabe? Assim, a gente provoca, e eu falo isso para os meus alunos claramente, se vocês tratarem bicho como gente, vocês estão errando e vocês não estão fazendo o errado. E o bicho vai sofrer com isso. O bicho sofre. Quando a gente acha que o bicho está pensando o que a gente está pensando, a gente vai cometer uma série de erros com ele e a gente vai prejudicar o bicho, vai prejudicar a conservação, uma série de coisas. Então, a gente precisa entender, né? Tem um trocadilho assim. Eu, depois de 30 anos trabalhando com viado, eu acho que eu estou pensando como viado, né? Mas, assim... Mas eu entendo o que passa na cabeça dos bichos, cara. Eu sei, eu olho o bicho, cara, ele não quer ficar lá, cara. Eu solto o bicho, ele olha pra minha cara e fala assim, pelo amor de Deus, me tira dessa porra de lugar, me põe naquela baia que tem lá, não tem mosquito. A temperatura é legal, tem a minha comida, tem a minha caminha lá. Eu quero ir pra lá, cara, não me põe nesse lugar aqui, pelo amor de Deus. Então hoje eu sei falar com os bichos e eu entendo essa coisa postural dos bichos. E aí que eu fui começando a entender realmente o que é importante para esses bichos. Que eles realmente... Agora, lógico, tem exceções. Você fala, não, um macaco prego, um bicho super inteligente, um chimpanzé, um elefante. Vamos pensar um pouco, mas a gente tem que entender com gente que entende do bicho. E não achar que o elefante tem que ir para o santuário, porque santuário é melhor para o elefante. De repente, o elefante que está há 30 anos num recinto lá, o melhor para ele é o recinto lá. E não o santuário, porque o santuário... Porque tem nome de santuário e vai criar de interferências e de... coisas. Mas esse público que a gente hoje tá, que a maioria das pessoas e que é influenciada por esses jargões bonitos, né, que a gente até conversou com Sérgio Rangel, não, o deputado Ricardo Izar, né? Então ele tem aquele bordão lá, o hashtag animal não é coisa. E, óbvio. Senhores, alguém aqui está discutindo esse assunto? Óbvio que não é coisa. Mas entre coisa e gente, tem um longo caminho. Nós temos que entender onde classificar. Não é coisa, mas não é gente também, né? Mas esse uso desses bordões bonitos faz as pessoas entrarem nessa onda, né? E isso é muito... a realidade, é o que realmente é necessário. Né? E você, antes da gente ligar os microfones, você me falou uma coisa que me preocupou, porque assim, parece que é uma estratégia... Porque esses caras sabem trabalhar muito bem, né? É um grupo pequeno, mas que tem influência muito grande porque eles trabalham com o sentimental,
né? E nós somos duros. Ninguém gosta de você, ninguém gosta de você. Não é muito mais legal a Luísa Mel. Ela chora, ela é emotiva, ela faz as pessoas, né? Sabe, um mundo de sentimentos. E nós somos duros, né? Porque conservação a gente entendeu que assim, a gente está preocupado o quê? Que o objeto do nosso estudo, o seu serviço, as suas onças, prosperem. E para isso precisa de medidas pragmáticas, inteligentes, né? Que tem a ver com conservação e ciência. Beleza. E esse grupo, ele trabalha hoje com silvestres, já está entrando em cachorro, gato e cavalo, e daqui a pouco vai estar em animal de produção. Isso é inevitável? É uma tendência mundial, né, Richard? Assim, eu lembro que há 30 anos atrás eu não sabia e não conhecia nenhuma pessoa vegetariana ou vegana na minha universidade, no meu campus. Hoje, em torno de 40% dos meus alunos de biologia são veganos. Sério? Em torno de 20% dos meus alunos de veterinária são veganos. E pasme, existe aluno de zootecnia vegano. Então, assim... Eu não queria fazer agronomia, Como? Então, assim, a coisa está evoluindo de uma maneira muito forte. E esse processo, ele é um processo que caminha no mundo, né? Porque é o politicamente correto. E a gente está caminhando nesse sentido. E existe, por outro lado, uma questão de marketing e mercado, que são as carnes artificiais, as carnes vegetais, as carnes artificiais, que eu acho que vão prosperar muito nesse processo. Né? Elas só não vão prosperar, por exemplo, eu acho que o que vai ficar aí, principalmente é suínos e aves, porque é muito barato, a conversão alimentar é muito alta. Então, para você criar um processo artificial de produção de células, enfim, porque a gente vai ter no futuro, não sou futurologista, mas é o que nós estamos fazendo já, você entra a célula aqui, sai a carne que você quiser aqui na frente. Isso vai ter fábrica de carne. Isso vai acontecer. Isso já é a realidade do ponto de vista técnico. O que precisa agora é escala. Né? Então, algumas pessoas estão já começando a pensar em escala nesse processo de Você põe a célula de um lado e sai um bife do outro? O bife do outro. E o bife que você quiser, no sabor que você quiser, na textura que você quiser, porque é a expressão gênica. E isso na saúde que eu quiser também ou não? Sim, dependendo do alimento que você dá para a célula. Quer dizer, é um processo artificial que é natural, que é proliferação celular artificial. Então, assim, um prognóstico futuro, assim, toda a pesquisa, o trabalho científico em cima, por exemplo, de bovinos, não vai ter mais... Assim, é difícil dizer isso, né? Assim, como veterinário, como né, integrante do departamento de zootecnia, onde tem colegas que trabalham com bovinocultura, é muito difícil dizer isso, mas eu acho que a bovinocultura ela é a primeira que vai sofrer muito, né? Por conta, por exemplo, hoje a gente já está trabalhando com bovinos, a emissão de metano é uma coisa muito importante hoje na bovinocultura, como sendo estratégia de pesquisa. Todo mundo está trabalhando com isso agora, né, para evitar emissão de metano. E estão tornando o bovino um monogástrico. Né? Assim, estão dando tipos de alimento que não param no rumen, passam direto para o abomaso e tornam o bovino um monogástrico, para evitar a emissão de metano. Então, assim, nós estamos transformando o bovino num bicho que não vai mais comer capim. Ele vai comer milho, soja, né, como o porco, como a galinha, para produzir mais e emitir menos metano, para a conversão ser maior. Porque se a gente pensar, né, Richard, assim, do ponto de vista por exemplo, de conservação, né, assim, 20% do nosso país é pasto, 9% é agricultura. Né? Então, assim, a pastagem é hoje, se a gente converter a nossa pastagem em agricultura, a produção de grão do Brasil praticamente vai sustentar o mundo inteiro, né? Se a gente fizer essa conversão. Eu acabei de chegar, né, de uma viagem que eu fui fazer para o Peru e tal, e eu entrei pelo Acre, vim, né, Rondônia, descendo. E assim, a quantidade de pastagem degradada que a gente vê no Brasil, que você não mantém mais de uma cabeça por hectare, meia cabeça por hectare, é impressionante. Então, são terras que foram, né, áreas que foram desmatadas e que hoje não sustenta produtividade praticamente nenhuma. Eu acho que a gente tem que aumentar essa produtividade, isso tem um espaço ainda grande, né, para a gente tornar muito mais produtivo o nosso país, com a área já desmatada, sem pensar em desmatamento novo.
Mas vai chegar um momento em que, logicamente, a eficiência de um ruminante ela é muito menor do que o monogástrico, em termos de conversão. Veja, existe uma conta básica, se você quiser fazer. Qualquer um de nós podemos fazer essa conta. Se a gente pegar a produção de bovino média brasileira por hectare, de quilo de carne, tá? Por hectare no Brasil, né? E o quilo médio de soja no Brasil, produtividade nacional. Transforma isso em proteína. Para produzir 1 quilo de proteína animal, na mesma área você produz 70 quilos de proteína de soja. Então, essa é a relação. Essa é uma relação que existe. Eu não estou inventando nada. É proteína. É só transformar soja em proteína e carne em proteína. Tá? Então, essa é a produtividade das duas áreas em termos de proteína. Né? Lógico, existe diferença nessa proteína? Não tenha dúvida. Né? A proteína de origem animal ela tem algumas características que você não vai ter na proteína de origem vegetal. Né? Mas, do ponto de vista de proteína, é muito mais lógico você produzir soja do que produzir boi. Né? Tanto é que, né, por que a carne de frango é barata? É um monogástrico que come soja e milho e tem uma conversão de mais de 2 para 1. Né? Então, assim, você dá 2 quilos para o bicho, ele dá 1 quilo de carne para você. É por isso que ela é barata. Né? E o bovino, né, melhor que seja a carne bovina, a gente adora a carne bovina, mas assim, ela tem um custo ambiental que a gente tem que reconhecer que existe. Não é uma coisa... né, logicamente que todos os processos estão sendo trabalhados na pesquisa para melhorar essas eficiências. Tá, então vamos lá. Por exemplo, eu vim do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né? E lá você tem os campos nativos. Né? Não tinha árvores. Né? Eu tive um trabalho em fazer nessa série do Brasil Biomas, mostrar isso para as pessoas. E assim, no campo nativo, até visitei uma professora, uma doutora lá da Embrapa, que ela me deu todos os cálculos, né, dessa questão do metano, o equilíbrio quando a pastagem está com uma certa altura, que aquilo, na verdade, tem um saldo negativo, né? Quer dizer, é positivo para o meio ambiente, né, na verdade. Mas tem umas certas condições tal, que eles estão. Aí, só que, assim, eu vi a soja chegando. E a soja, ela não permite nada. Ela não permite uma árvore, ela tem insolação, tem que ser 100%. Ela não, você destrói toda a fauna. Então, assim, onde estava o boi, tinha a raposinha do campo, tinha o graxaim, tinha o tucutuco. Você pensa tinha no Pantanal, cara. Pensa no Pantanal. Pantanal maior, assim. Pantanal é o então, assim, será que tem lugares que a gente... Sim. Lugares para fazer certas muito coisas, legal, lugares para fazer muito legal o que você falou. Eu acho que é isso. Por exemplo, Pantanal. Pantanal não aceita outro tipo de produção, a não ser bovinocultura extensiva, cara. Sim, ququalquer outro tipo de produção que você fizer no Pantanal, acabou o Pantanal. Sim. Cara. Assim, E por que essa briga da ciência, né? Porque isso tem cientistas, não foi ciência, mas organizações e respaldadas por alguns cientistas que olham para a bovinocultura ali e falam, não, isso aqui não tem que ter... Então, tirar o boi e deixar... E aquilo, do que eu vi, inclusive, levamos muita pedrada quando estava lá, eu comentei... Boi bombeiro. Não sei se as pessoas pensam que um boi vai pegar a mangueira e apagar, mas que é uma expressão até da própria Embrapa, né, que nasceu na Embrapa. E eu fui falar com uma pessoa lá, falei, não, deixa eu, sabe... Inclusive, vou publicar aqui nessa entrevista inteira que eu fiz aqui no EcoCast, vou publicar essa entrevista com essa doutora, onde ela explica toda a ciência que foi feita, né, e o entendimento que foi feito com o acúmulo, né, que sobe água, desce água, aí tem aquele acúmulo, aquelas plantas aquáticas que estavam ali, elas ficam ali, que aquilo vira uma combustão que antes o boi comia, não come mais, e aquilo a questão é essa, né? O que a gente está passando nesse momento aqui? Por que essas vozes da ciência não são ouvidas e a gente prefere acreditar num mundo... porque... Não, mas assim, a imagem, eu acho que aí é uma imagem que vem muito da mídia, e a mídia gosta de coisas mais impactantes. A imagem que vem tira a floresta e põe boi, né? Amazônia, né? Então, assim, realmente, se a gente pensar na Amazônia, cara,
é complicado. Nós não precisamos da Amazônia. Nós não precisamos produzir boi na Amazônia, cara. Assim, não precisamos. Me desculpa, mas assim, por mais que existam né, propriedades que são ecologicamente, vamos dizer assim, legalmente constituídas, que desmataram só 20%, aquela história, mas não é o que a gente precisa. Não precisamos. Né? Então, assim, eu acho que em algumas áreas de cerrado, aberto, campo cerrado, a bovinocultura menos, né, mais extensiva. No Pantanal, eu acho que assim, é o Pantanal. Né? O Pantanal é o que é por causa da bovinocultura, né, 200 e tantos anos lá, né, naquele ambiente. Os campos sulinos. Então, eu acho que esse é um tipo de... Né, foi para o Uruguai agora, quer dizer assim, cara, os caras têm veado campeiro no meio do gado. Assim. Você vai lá, os bichos estão lá. Fui lá capturar uns bichos para coletar sêmen lá. Os bichos estão lá no meio do gado. Assim, o Uruguai não tem parque nacional, não tem unidade de conservação. São os fazendeiros que conservaram as coisas. Então, assim, é o que está lá. Mas para um ambiente como aquele, como o Pampa, legal. Mas a soja está batendo na porta ali, viu? E forte. Tá chegando forte. Tá chegando forte. E aí é isso que você falou. Onde chega a soja, quer dizer, aí a monocultura. Quer dizer, por mais que você pense que aquele pasto é uma coisinha, tem uma diversidade ali que é brutal, né? Brutal. Fiquei surpreso. Tem coisas que eu descobri ali que assim, são surreais. Por exemplo, tem esses peixes temporários, né? Que parecem eu chamei ele dos betas brasileiros, né? Aí já recebi uma crítica. Não, porque aí você está divulgando e vamos ter gente coletando. Eu falei, mas então vamos falar sobre o assunto? Já está. Então o que vocês querem? Vamos falar para conservar ou vamos deixar quieto para ninguém saber, mas estão fazendo. É aquela coisa, né? Faz de conta que eu não estou vendo. Bom, enfim, que é muito louco. Que formam uns charcos ali, que são temporários, que na época da estiagem lá no Pampa seca, e aí os ovos dos bichinhos ficam lá, dos peixes, e aí cai a próxima. Eles chamam de tanto que eles chamam de peixes das nuvens. Peixes das nuvens, exatamente. E aí, e são os peixes lindos, são lindos, maravilhosos. Eu falei, caralho, eu nunca mais vou olhar para uma poça d'água da mesma forma que saiu uma lagostinha dentro de uma poça, saiu um peixe, tem tudo um ecossistema ali, muito louco, dentro de uma porcaria de uma poça, cara. A gente olha para o Pampa, né, e não vê essa coisa, mas e o próprio Cerrado aberto, né, o Campo Cerrado, tem uma diversidade de plantas ali, de animais incrível, né? E às vezes a gente comete erros, né? Assim, o que passou com o veado campeiro no estado de São Paulo foi bem interessante. No estado de São Paulo tinha alguns enclaves de cerrado aberto, né? E o cerrado, a gente hoje está sabendo mais, né, que ele depende muito do fogo. Né? O cerrado é o cerrado por causa do fogo, enfim. O que fizeram no estado de São Paulo? Proteção máxima, fogo zero. O que aconteceu? O cerrado aberto virou cerrado fechado. E extinguiu o veado campeiro, a ema, extinguiram do estado porque você conservou o cerrado sem fogo. Então hoje estão entendendo, hoje tem pesquisas interessantes em São Paulo já, o pessoal entendendo que o fogo é o que mantém o troço. Então, assim... Esses são exemplos clássicos de que a ciência é que tem que dar o rumo. Né? Não é o achismo, não é a nossa percepção ou a percepção de uma maioria de forma apaixonada. Né? E no Parque Nacional das Emas estão começando a deixar queimar agora manchas grandes, já caiu, está mudando, está adaptando. Eu acho que o Parque das Emas hoje é uma referência na questão do fogo, mas no começo era o parque queimava todo ano, na verdade, todo ano, 2, 3 anos, ele esturricava por conta do manejo, que não tinha manejo. O grande incêndio que teve foi porque não queimou vários anos, e depois teve um grande incêndio em 90 teve 2 grandes enormes incêndios lá, a gente estimou. Morreu quase todos tomando as bandeiras da área, morreu o veado campeiro, tatucanasco, e tudo por conta de excesso de proteção, não deixar queimar. E aquela era uma área que tinha que queimar, né? Mas queimar na época certa, no momento certo, com a umidade certa, com a chuva, pós-chuva. Então, essas coisas têm me ensinado muito, sabe? Assim, na minha vida, né, eu falo isso para os meus alunos porque eu acho que é muito importante. Assim, não existe verdade absoluta, aquela coisa que você... tá... Né? Isso, durante a minha história de vida, né? Assim, eu tomei vários sustos, assim, assistindo um seminário, de repente olho a pessoa fala um negócio, fala, peraí, isso aí não está certo, você está errado. Aí acaba o seminário, você fala, você falou um negócio errado. Não falei, isso aí mesmo. Uma vez eu lembro muito claramente que estavam conversando sobre nascente de água. E aí
uma pessoa que entendia muito disso, falando que, assim, quando a nascente, você planta a floresta na nascente, a tendência é diminuir um pouco a água, porque a árvore precisa de água e ela toma aquela água dela. Então, precisa ter muito cuidado com esse negócio do reflorestamento de nascente e tal. O que você planta, como você planta e tal. Eu falei, não, tá errado. O que é isso? Tá louca? Eu falei, como assim, cara? Assim, minha vida inteira entendi que você tem que plantar na nascente. Aí ela foi e me explicou. Não, olha, o negócio é o seguinte. Existem vantagens do plantio. Você evita erosão, assoreamento da nascente, há uma melhor infiltração da água por causa do sistema radicular da planta. Mas as árvores, em princípio, elas consomem uma quantidade de água incrível, que você vai perder. A água tua vai ficar melhor, ela vai perenizar um pouco mais, mas a quantidade de água diminui. Então, eu falei, não, cara, olha quanta bobagem eu já falei na minha vida, né? Assim, quanta coisa eu falo e às vezes eu tenho que mudar aquilo. Você quer ver já que você mencionou um desses, eu vou te falar uma em relação à onça, conflito com onça, que a gente muito recentemente se tocou e também mudamos nossa interpretação. Sempre a gente pôs na cabeça que o grande problema de conflito com a onça são os pecuaristas, certo? A onça morre, o campo de batalha é em terra de pecuaristas, né? A primeira já tem aquela distorção que achar que é o grande que é o problema. Antes que ele falou, não, o problema é o pequeno, que ele mata preventivamente por questão de proporção de impacto e financeiro e ponto final. Quem tolera mesmo são os grandes. A gente tem mania de achar que não, o pequeno é bom, o grande é ruim. Para a onça é o contrário. Quanto maior ele for, mais legal ele é para a onça. Mas aonde está o grande conflito, você acha que está com a onça? Onde que a onça morre mesmo? Essas 2.500, 3.000 por ano, onde você acha que elas morrem? Não sei, cara. Na Amazônia, na mão de ribeirinhos. O caboclo, o cara local. Como? Em que situação? O cara está caçando com o cachorro, caça de subsistência, está indo para aquela caça, ele no caminho, o cachorro cruza com a onça e ele mata. Ou a onça começa a pegar cachorro. Então, o conflito com o pet, o cachorro, o cão de companhia. Não, o cão de trabalho, o cão de companhia que se chama lá. Então, a gente começou, e até o Rogério Fonseca é o que me provocou abrir a cabeça para isso, porque num workshop que a gente fez lá no Instituto, ele mandou uma aluna de mestrado dele, a Fabrícia, e ela apresentou esses dados lá e mostrou. Aí, quando você olha assim, poxa, aquela Amazônia, 80% da população está lá. Aí quando você olha todas as vilas, todos os locais e fala, caramba! Quantidade. Então se você falar, em cada vila tiver uma onça morta por ano, só isso aqui já deu 1.000 bichos. Aí você olha em Mamirauá, região lá tem uma tese lá que fala 100 bichos mortos por ano. Nossa. Aí você vai somando e fala assim, cara, vai dar mais de 2.000 bichos por ano se você fosse conservador, jogar no número baixo. E aí você achando que o problema estava onde? No grande fazendeiro do Mato Grosso, do Pantanal. Você porque lá ninguém vê, né? Exatamente. E lá é de uma forma, a distribuição é homogênea numa escala monstra, escala geográfica monstra. Então quando você joga os números, fala, cara, as onças estão morrendo lá, não estão morrendo aqui. E como a gente não analisava, a gente tinha um viés, achava, não, o problema está aqui. Não, peraí, vamos abrir isso aqui, vamos olhar melhor. E a gente quebrou um paradigma, digamos assim, acha que olha lá onde está a floresta, que está lindo, maravilhoso, está conservado aqui, está morrendo. Não necessariamente, tá? Calma, não é assim. Lógico que eu tenho uma população está lá, claro. Mas eu tenho 22 milhões de pessoas vivendo, distribuída de uma forma homogênea naquela floresta imensa. Sim. E eu mesmo, por exemplo, lá no Amapá, conversando com os caras, o cara conta, não, aí ela veio aqui, subiu aqui na palafita, veio aqui, matou aqui, o cachorro aqui, eu matei ela aqui dentro, deu um tiro dentro da minha cozinha, aqui na casinha de pau. Aí você ouve lá, a outra, não, aqui ela matou aqui, não, ela vinha aqui na porta pegar o cachorro, a gente matava. Aí você vai ouvindo tantas vezes, fala, gente, e eu achava que o problema estava lá, na mão do pecuarista. Agora eu vou te aproveitar aqui, agora eu vou fazer uma provocação para você, porque tem uma coisa que está acontecendo, especialmente no estado de São Paulo, que é muito importante. A chegada de onças pardas nas cidades. Verdade. Muito machos jovens em dispersão que estão passando na cidade, fica ali, a pessoa encontra, aí, né, assim. E eu tenho sido chamado frequentemente para pegar essas onças aí, porque eu tenho uma arma, atiro bem e tal, então os caras me chamam. E eu não gosto de ir, porque eu sei que, assim, você deixar a onça quieta ali, ela vai embora, Não, tem que tirar a onça, o bicho em cima da árvore, você vai lá, anestesia, leva para o jabuticabal. Não,
Eu tirei da árvore, agora o problema é seu, meu companheiro. A parte era tirar da árvore. Tirar da árvore eu tirei, agora tá aqui, ó, é sua. Assim, e aí eu tenho uma provocação, quer dizer, o que nós temos? Um processo de aumento populacional de onças pardas do estado de São Paulo, todas as áreas naturais têm onça Porque elas estão parda. mais protegidas, as pessoas não estão caçando mesmo. Tem os parques, tem as unidades de conservação, estão protegidas. E tá ali tudo lotado. Pô, esses bichos produzem. O macho chega na época de dispersão, não pode ficar ali, porque apanha. Apanha da mãe, apanha dos outros machos, sai vagando. Só que não existe outras áreas que ele pode entrar. E aí ele acaba indo para uma periferia de uma cidade, come um cachorrinho aqui, come uma galinhazinha ali, um porquinho. Não cria tanto problema, mas está por ali, andando, passeando. O que nós vamos fazer agora? E agora? Né? Excelente pergunta. Vou falar duas coisas em relação a isso. Primeiro, olha que interessante. Se você vir uma postagem, uma matéria sobre a onça está entrando na chácara, fazendinha do cara, comeu carneiro e agora quer que tira de lá, ele quer matar e tal. O que o urbano fala? Deixa ela lá, quem chegou primeiro? Tudo por dinheiro. Agora, quando a onça vem para a cidade, num cenário de copo meio cheio, não um copo meio vazio, o que o cara fala? Liga pro bombeiro, liga pro Ibama, tira ela daqui. Fala, interessante. Então, quando você assiste lá, você fala, deixa ela aí, ela chegou primeiro. E quando o animal que reproduziu na área, zona rural, que aquele cara deixou ela lá, que ela reproduziu, que ela está num sucesso agora, num cenário positivo, ela vem dispersar e acha seu condomínio, sua cidade no caminho, por que você fala para tirar ela? Deixa ela lá, deixa ela no parque municipal. Ah, não, é perigo. Ah, entendi, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Eu me lembro muito bem que no caso lá em Paraná teve um caso desse, uma onça parda entrou e eu tenho um grupo no Facebook que chama Ecologia, Manejo e Conservação de Felinos. E nesse grupo lá, e eu resolvi, eu costumo fazer provocação, eu resolvi colocar lá, deixa, eu não faço provocação. Eu escrevi, alguém falou, tu quer tirar ela de lá, chamaram, eu falei, deixa ela lá. Por que quando é na zona rural, tem que tirar? Agora deixa, né? Não está é porque é um parque municipal, né? Ah, mas porque tem muita gente que caminha lá, inclusive tem criança. Na zona rural não tem? Não tem. O cara não anda a pé na fazenda dele, não tem criança? Falei, por que eu tenho que trabalhar 2 pesos, 2 medidas nesse caso? Por quê? Então, uma coisa é a questão da percepção de que o animal ele causa na gente um temor e um medo que a gente tem que respeitar isso nas pessoas que convivem perto dele. Então, é o que eu falo, ter onça no quintal, ele tem um custo financeiro, mas ele também tem um custo emocional. Quanto custa emocionalmente você ter medo todo dia com um bicho que está ali, que você está vendo um rastro, que ele pode pegar seu filho, você está com medo? Tem um custo emocional que a gente tem que ponderar. Então, isso é uma questão da percepção. Agora, eu acho que a gente tem que... A resposta do que fazer com esses machos que estão dispersando excedentes deveria ser dada pelo Senap, que é o Centro Nacional de Predadores do CMBio, que está aí há 30 anos para poder... Foi criado para tentar resolver conflito. Hoje só faz pesquisa acadêmica, ecológica, e eu nunca vi uma solução para esse conflito. Então, a pergunta, eu acho que a gente tem que trazer alguém do Senap aqui, né? E para ele ajudar a responder isso. Falar assim, o que foi feito nos últimos 30 anos? O que a gente aprendeu? Né? Como é que está o banco de dados de conflito do Senap? Porque do ponto de vista ecológico, Leandro, vamos pensar no ponto de vista ecológico. Antes da gente chegar aqui, um macho de onça nasceu. Onça parda, nasceu. Deu uma autoridade sexual, saiu. Ele sai vagando. Pô, nós éramos uma floresta, tinha onça para tudo quanto é lugar. Esse macho tinha 2 opções. Ou ele achava um lugar e matava alguém que estava lá porque ele era mais forte que alguém, ou ele acabava dançando e morrendo. Sim. E por que a gente não permite que isso aconteça hoje aqui? Então, quer dizer, por que esse bicho saiu do sistema, ele não tem que ser tirado do sistema? Naturalmente, é o que eu imaginaria. Sim. Tira do sistema e acabou. Você quer no seu cativeiro, você leva para o cativeiro. Senão, ele vai ser eutanasiado e acabou. Isso é o que... Isso é o que acontece. Por isso, né, que ninguém gosta de vocês. Um ou outro bicho... É explicado. Um ou outro bicho é que cai na mídia, mas o resto tudo morrendo. Assim, ele está acontecendo o que a natureza determinou para ele, meu filho. Teve uma onça preta que foi capturada lá dentro de Belém, tá no condomínio todo lá, e
uma colega sua me ligou, uma onça aqui, foi quase que uma viva, uma captura, uma orientação ao vivo, filmou ela ali, uma onça. Eu falei assim, Cris, essa onça é de cativeiro, é possível, alguém soltou essa onça? Não sei, atira então, deu um dado, um macho lindo, saudável. E, o que faz? Eu falei, caramba, olha, eu olhei a imagem na hora, falei, caramba, tem uma mata grande aí do lado, volta lá e solta eles, esse bicho lá, esse bicho está dispersando. Eu falei, se você acha que ele não é cativeiro, ele está dispersando. Mas... Falei, como que vai soltar? Porque aí tem a mídia que vai acompanhar. Aí, cara, então vai lá à noite e solta ele de lá, assim, você está tirando ele daí. Não, vamos soltar em Carajás. De novo, o povo da Vale não aguenta mais soltar em Carajás. Aí pegou lá, eu falei, então põe um colar GPS. Não vou, põe um colar GPS. Eu dou o colar, mandei o colar para lá, no final até o Ibama me pagou para ir lá e colocar o colar GPS, soltou no meio de Carajás. O que ele fez? Ele, lógico, viajou para a borda, foi foi morto lá. Tá na borda do parque, numa fazenda pecuária. Então, mas era um bicho que estava dispersando. E, para mim, se eu fosse do Ibama ou lá do CMBio, que determinou na época, poxa, solta no lugar mais próximo. Ele errou a entrada, ele caiu na viela aqui, caiu dentro do condomínio. Mas esse bicho é daqui. Se esse bicho, você está subindo que ele não é cativeiro, pô, ele é daqui. Solta ele lá, dá a chance para ele. E não, a gente interfere achando que está fazendo um bem. Eu acho isso surreal, eu falei, isso não é técnico. Então, assim, esse tipo de ação que lá fora seria assumida assim, rapidamente, de forma pragmática, tecnicamente, aqui você olha, primeiro 3 meses discutindo, né, e depois mais 4 para tomar uma decisão, não tomar uma decisão. Você lembra daquele bicho que entrou em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Na época, até eu lembro que o Reprocon questionou o Senap, poxa, põe esse bicho no cativeiro, não tem macho no cativeiro da Mata Atlântica, esse bicho de Mata Atlântica, de jeito nenhum, ele tem que soltar, já até sabemos a área como soltar, e solta, o colar não funciona, morreu. O que aconteceu dele? O que aconteceu? Perdeu a genética de um bicho, que ninguém tinha um outro representante cativeiro, e não foi para cativeiro, e enfim, graças a Deus pifou o colar, porque aí não tem nem satisfação. Gente, não sei o que está acontecendo, né? Isso é doido, cara, porque assim, nós estamos fugindo do problema, nós estamos nos afastando do problema, virando as costas para o problema. E não resolvendo o problema, prejudicando em todos os lados. E para quem nós estamos saindo bem na fita? Só para a população que acha isso bonito? Mas por que a população acha isso bonito? Por que nós não... Aí eu faço uma meia-culpa a nós que somos da comunidade científica. Por que nós não fizemos isso que nós produzimos como ciência chegar nas pessoas para que elas pensem de maneira diferente? Para que elas respeitem a ciência como nos outros países se respeita. Aquele cara falou que tem que ir lá e tem que dar um tiro na cabeça do bicho. Tem que dar. Quem sou eu para dizer que Maurício, não? Eu tenho uma interpretação disso aí. E a vida inteira o Instituto Onça Pintada recebeu estagiário e até uns 4, 5 anos atrás. Até um momento que a gente cansou, porque... Mas durante esse processo de receber estagiário, a gente foi acompanhando... a evolução, a mudança de comportamento. O que eu sinto hoje? O que o aluno, aos 10, 12 anos, cada vez mais precoce, ele vê alguma coisa na televisão, um bicho, planta, paisagem, fala, eu quero ser biólogo, ou quero ser veterinário, cuidar de bichinho. E ele já entra com essa bandeira ativista, extremamente emocional, e aí ele procura a faculdade. Então ele entra na faculdade para validar a ideologia que ele tem. A universidade não está transformando ele está transformando a universidade. Aí, como hoje você não pode questionar nada, a universidade, os professores, evitar polêmica, deixa passar, deixa ele usar o celular na aula, tudo, eu não posso mais chamar atenção. Ele vai deixando, esse aluno tomou um corpo, ele mudou, ele transformou a academia. Então, a academia hoje, ela está seguindo cartilhas ativistas. Então, ela parou, lembra? Aquela época começou, não pode mais usar animal, não pode mais... E eles foram ganhando força. Então, hoje, numa aula prática, você não pode mais nem usar um rato, porque você está estressando um rato, ficou doentio o negócio. E aí, esse cara, quando ele sai, ele vai para campo, ele tem a credencial de que ele é um técnico, ele é um profissional. Na verdade, ele não é. Ele é um ativista com a credencial de um técnico, de biologia, de veterinária. E aí ele está lá respondendo. Eu vejo isso todo santo dia. Hoje é fácil monitorar isso pelos comentários nas redes sociais. Agora, recentemente, eu até mostrei para o Richard de um cara que escreveu, comentou lá assim, animal silvestre não é pet, absurdo isso, o que era a cena? A gente andando com uma onça lá no instituto.
clica, professor da universidade. Eu falei, deixa eu só... às vezes eu faço exercício. Quem é esse crítico? Mas mal comecei a olhar ele, de cara eu vi a foto de perfil dele, ele com uma arara, dando um beijinho na bunda de uma arara. Tá? E eu tive a curiosidade de escrever para ele, no box. Vem cá, só uma curiosidade e tal. Por que esse comentário? Você fez isso em cima de um local como o Instituto? Né? Contexto de... Não, porque eu não acho, porque eu acho que me incentiva, que absurdo, me amenizou um pouco. Falei, tá, mas e essa arara que você tá dando um beijo? Ela era um pet, eu estava na natureza, que bicho é esse? Pois é. Na hora, e ele não respondeu, ele foi lá e tirou a foto de perfil dele com uma arara e colocou uma paisagem. Só que eu tinha dado um print e mostrei para esse bicho aqui. Então isso mostra o quê? Várias coisas. Uma hipocrisia e uma confusão do ativista. Então assim, você vê que ele não tem uma ciência, ele não está firme numa ciência, ele está vulnerável à onda. A onda agora fala, selfie com um animal é ruim. Ele não tem o princípio de fazer por que é ruim, ele não questiona, ele segue a onda. Mas eu vi a fulana que ela tem 1 milhão de seguidores e ela diz que é ruim, e ela está fazendo sucesso com a música dela e ela diz que é ruim. Mas se você é um profissional, você não questionou aonde que é ruim. Mas quem é fulana para ditar a regra técnica, se é ruim ou bom? Isso não tem mais. E na academia, não. Eu sou da época que falava assim, não, eu sou da escola do fulano, lá a nossa linha é essa. Não existe mais isso. Eu acho que você é o último dos moicanos que tem a firmeza de fazer ex situ e in situ, com raiz mesmo, né, calcado em ciência e com pragmatismo que requer a sua área, mas isso é sumindo. Então, um dos motivos que hoje o Instituto não pega mais estagiário é por conta disso. Eles não vão lá para aprender. Eles vão lá, primeiro, te patrulhar, porque ele tem a ideologia dele já clara, ele vai te patrulhar, e ele vai te condenar, julgar tudo e vai te denunciar. Pelo quê? Por qualquer coisa que ele achar que ele não concorda. E perdeu seus oportunidades. Moral da história, eu não tenho tempo para converter quem já está dando a ideologia, está nesse processo, eu não tenho tempo para isso, a gente é muito corrido. E hoje, inclusive, para poder receber estagiários, voluntários, com indicação de pessoas que já nos conhecem, que ele vai lá para ter conservação na prática, sem viés ideológico, sem ficar à mercê de qualquer... Nós temos uma diferença, né, sua nesse sentido, porque nós somos academia e nós somos uma instituição de ensino. Então eu não posso, eu tenho que acreditar que a formação desses alunos é muito importante, e então a gente mantém. Eu mantenho um programa de estágio, de férias no UNUPES de bastante sucesso, onde a gente põe 15 estagiários em janeiro e 15 estagiários em julho. Né? E vem em baias diferentes, você estuda. Esse com acesso a redes sociais e esse só as aulas. Mas veja, é muito interessante porque eu tenho um jeito muito particular assim, uma visão bastante crítica de muitas coisas e abro a discussão para esses alunos de uma maneira muito aberta. Eu falo, vocês querem? Eu recebo gente lá que trabalhou em setas, que foi estagiário de setas, e essas pessoas vêm, né, assim, com aquela imagem da soltura. E eu já na primeira semana eu já arrebento as pernas do moleque, né, cara? Mostra que aquilo lá... Carninha aquele viado pra mim, mas porque eu não matava, porque eu não gostei dele hoje. Já quebra as pernas, porque, assim, conta a história do pinguim burro, né? Assim, essa história do pinguim burro é uma história bem famosa, porque eu, muito tempo atrás, fui muito criticado por causa eu chamava os pinguins burros, né? Quem que são os pinguins burros? São os pinguins que chegam na costa brasileira, aqui em São Paulo, os bichos que pegam a corrente errada, são os burros. E a seleção natural, naturalmente, os tira do sistema. Se a gente não tivesse aqui... se a gente não tivesse aqui, estariam eliminados. Essa é a seleção natural. E aí o que a gente faz? Pega o pinguim burro, tira todas as doenças dele, tá com malária, o bicho tá fudido, né? Tá com aspergilose, malária, não sei o que. O bicho tá ali para morrer. Vem ali para morrer, aí você pega, traz, vamos dar a data do pinguinzinho e vamos voltar com o pinguim plantar. Mas primeiro vamos fazer uma campanha, vamos dar nome a ele e vamos arrecadar um dinheirinho, né? E vamos levar ele para... Porra, cara. O Darwin deve estar virando no caixão nesse momento. Cara, assim, você está impedindo o processo de seleção natural de acontecer, velho.
Exato. É coisa doida. E você submeteu uma população de milhões de pinguins por causa de meia Não, ele não vai nem mais soltaram, mas ele não vai nem voltar. Não, Tem que pegar corrente. E se voltar, ele não era, ele já era eliminação natural. Não, é melhor ficar no aquário, caralho. Mas lógico. Deixa no aquário. Porra, deixa lá no Mas cativeiro, essa é a faz um parte que eu negócio acho. legal pra ele. Maurício, que eu não acho, não, que eu tenho certeza é onde a ciência deixa de predominar na tomada de decisão e as redes sociais e o conhecimento raso de rede social tomam as decisões. Então, o que faz um técnico não pensar ou agir como você, ou pelo menos ser Técnico. ser técnico na contra-argumentação. Então ele prova que você está errado. Não, eu tenho que soltar a mesa. Então, ok, mas que momento é esse que esse técnico deixou de usar a ciência como base e seguiu a onda, o emocional para tomar decisão? Que momento foi isso? Seja, nós perdemos. Eu acho que é o momento da globalização com a internet, com redes sociais. Porque hoje, se eu postar uma foto e dar nome a um bicho, aquilo pode virar uma comoção internacional, como foi o Leão Cécio lá, o Cecílio lá, que eu vi a apresentação desse cara lá na África, e é muito interessante, esse caso foi emblemático, o mundo inteiro, né? A única coisa boa foi que Oxford levantou um rio de dinheiro para poder conservar o leão, fazer mais estudos com os leões lá. Mas assim, esse é um exemplo clássico, deu nome a um bicho foi morto, tem um drama, um mundo que é aí condenar o cara, né, e tal, independente do caso, mas você vê a energia que foi gasta em cima de um emocional. Ninguém parou a pensar, quantos leões tem, o que significou isso, ok, foi crime, não foi crime, ninguém debateu isso. Todo mundo foi no calor da emoção. São questões emocionais. E, por exemplo, uma coisa muito emotiva hoje que as pessoas... Morte, né? Assim, morte pra gente tem um sentido, mas tem o mesmo sentido para um bicho? Você acha que um bicho tem medo de morrer? Não tem medo de morrer, cara. Não, acho que ele não, quer dizer, não no sentido como nós pensamos. O processo evolutivo faz com que ele tenha medo de coisas que fazem mal para ele. Mas ele não entende a morte, ele não sabe o que é morte. Não entende. Então você pegar um cachorro e fazer uma eutanásia, nunca é problema. Assim, do cachorro, ele sofre. Se você fizer uma eutanásia, que seria a morte boa, né? Morte a partir de determinadas técnicas que são veterinárias e tal. Qual que é o problema? Então, por que a gente transfere para os animais um problema tão sério com a morte? E isso eu não consigo entender. Porque, assim, a morte para um bicho é um processo natural. E a morte é a essência da natureza, porque é a essência da seleção natural. Sem morte não tem seleção natural. O que é seleção natural? A morte diferencial dos animais. Alguns morrem mais que outros. A morte é a essência do processo evolutivo. Agora você imagina para quem estuda predador igual a gente, que sabe que o dia a dia dele é matar um outro. Então, por exemplo, a gente, o Thiago, nosso filho que nasceu no meio disso, ele vive a vida inteira viu você dar bicho morto por uma onça. Então ele não tem problema com a morte. Logicamente ele não tem prazer em ver morte, ninguém tem, né? Isso aí não é uma doença. Mas é diferente, por exemplo, você que mexe com cervídeo, com uma presa, está comendo capim. Os seus alunos não convivem, né? Nós convivemos. Por isso que para mim é difícil eu ter essa geração nova que já é vegana e não quer ver carne. Esse dia eu postei a nossa arpia lá comendo, voando, pousando, comendo, dando a carne, e uma moça escreveu: não tem como você dar ração para você não ter que pegar na carne? Eu tô falando, pegar na carne? Nossa. Aí eu fiquei, nem pro bicho não comer a carne, para pegar na carne, aí eu fiquei, você perguntou se eu tenho nojo da carne? Gente, nós vamos perder. Aí agora, mas eu vou te falar, mas lá no começo, quando eu comecei a postar coisas na internet, e foi um laboratório para mim, né? O Grupo Ecologia, ele nasceu numa discussão com os alunos, foi na última vez que eu peguei aluno, assim, porque chegou um monte de aluno, tudo querendo salvar as onças, e eu falei assim, gente, o problema, o ser humano, assim, começar, e sempre as soluções são simplistas. Educação ambiental, vamos falar para ele que não pode. E eu falei, beleza, vamos criar um grupo, aí foi criado um grupo no Facebook, criou, e vocês vão começar, vai ter uma semana, vocês vão postar foto de filhotinho, foto do bicho assim, foto do bicho morto, e vão ver como que a sociedade entende isso. E aí começou. Então aquilo começou como um exercício. Era para durar ali 15 dias, o tempo que eles estavam lá. E só que o grupo cresceu, hoje tem quase 50 mil pessoas e anda sozinho. Eu mesmo só olho o grupo de longe. Mas porque ele é um grupo aberto. E eu me lembro a crítica
dos técnicos que estavam no meio quando eu deixei postagens de leigos entrarem. Absurdo, isso aqui é um grupo... E eu mostrava, olha que interessante, a visão de um leigo de participar, como tipo de matéria que eu trazia, era distorcida, tudo, e aquilo gerava discussões. E eu mostrava para os alunos, é isso que vocês têm que enfrentar para salvar um predador. É esse tipo de discussão, é isso que você tem que aprender a discutir. Você vê que um quer salvar, o outro quer matar, um tem medo, um admira. É isso que é salvar a onça. Não é o Bambi, não é a borboletinha, não é o beija-flor. É um bicho que ele tem o mixed feelings num bicho só. É o pacote completo, né, de sentimentos. Um ama, outro odeia. Um tem pavor, o outro tem admiração. Então, percepções diferentes do mesmo bicho. Essa é a complexidade. Então, aquele grupo foi para isso. Mas logo quando a gente começou a postar e pôs nas redes sociais... eu me lembro que eu fui mostrar uma vaca que tinha chegado lá, um porco, do vizinho mandou, e eu fui lá, carnei tudinho, e filmei o Thiago passando perto, o Thiago era pequenininho, falei, pai, não posso isso. Eu falei, por que não? Falei, você vai ser bloqueado. Por quê? E eu realmente não, porque... E aí eu peguei o vídeo e comecei a postar, isso aqui um vizinho deu aqui, eu cortei lá o bicho estribuchado, eu ia postar, o Thiago falou que eu ia ser bloqueado, aí coloquei... E foi muito interessante o comentário. Muita gente que estava seguindo a gente há algum tempo falou assim, não é legal de ver, mas a gente entende, é necessário, poxa, e o outro, mas a onça come o quê? Ela tem que comer carne mesmo. Outro, desnecessário. Para que mostrar isso? Tem criança que segue vocês. Aí eu me lembro que o Face deixou e o Insta bloqueou. E aí eu reclamei e ele voltou. E aí eu fiz mais vídeos. Aí eu falei assim, é interessante, eu vou começar a conversar com esse meu público. E eu falei, vem cá. Então quer dizer que se eu entrar num açougue agora, eu não posso filmar um açougue. Não posso, porque é carne pendurada. Eu falei, não tá dinheiro. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos e comecei a ter esse feedback. E isso foi muito interessante, porque eu fui aprendendo, como que eu vou apresentando esses casos devagarzinho, né? Então, assim, foi um processo, vamos dizer, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo, o tanto que a gente está desvirtuando do mundo real. Vou me frustrando cada vez mais com a nova geração, extremamente frustrado, fico assim arrasado, falo para o Thiago, a salvação está em você arrumar um meio de comunicar isso certo, porque eu não dou conta, não vou dar conta de fazer isso. E acho que a gente está meio que num mato sem cachorro, assim, a gente tá num complicado, a situação é muito complicada. Por exemplo, um exemplo que eu dou muito claramente, assim, um dos maiores problemas de conservação de cervídeos no Brasil e no mundo, na verdade, é cachorro, né? Cachorro de propriedade rural, que vai gato, de noite. Cachorro e gato. Mas para cervídeo, cachorro. Sim, cachorro, desculpa, para cervídeo. Gato é outro problema para aves, então. E aí eu questiono, cara, eu chego pros caras e falo assim, olha, cara, nós não podemos ter cachorro, nós temos que matar os cachorros, cara. O cachorro entrou na unidade de conservação, tem que matar. Aliás, não pode matar. Não pode, coitado, o cachorro. Não, o que é isso? Não pode. Não, mas como não pode, cara? Ou é o cachorro, ou é o cervídeo, cara. Engraçado, né? Eu acompanhei recentemente e a gente vai receber amanhã um cara que trabalha com uma questão mais urbana, né? De captura de felinos que ficam ferais mesmo nas cidades, mas e estabelecem realmente até toda uma hierarquia ali e tal, alfa, beta, tal, né? E e ele faz ele retira, ao invés de levar para dentro de santuários ou essas ONGs, tal, onde o bicho entra um ambiente daquele baixa imunidade, entra todas doenças oportunistas, não sei o quê, e o bicho aí começa, está doente, precisamos... Então o que ele faz? Ele castra, uma técnica de castração bem menos invasiva, vamos dizer, e solta de volta, no mesmo ambiente. Porque a população local ali alimenta os bichos tal, e cuida desses bichos. Tal. Recentemente, nós temos um problema sério em Fernando de Noronha, que tem não sei quantos gatos. Eu não sei se você sabe, a Ampara Animal esteve ali. Esse cara, inclusive, presta algum serviço para a Ampara. E eles retiraram os gatos, castraram e devolveram dentro do Parque Nacional, cara. Ou seja, temos ainda mais 10 anos de gato lá. Esse é o problema. Fodendo a vida silvestre em Fernando de Noronha. Porque existe, inclusive, o ISAR, saiu dele a lei, ele teve aqui junto com a gente, proibindo a eutanásia. Então, assim, Mas vamos mostrar... Por que isso? Assim, eu não consigo entender essa lei da proibição de eutanásia, por exemplo, em centros de zoonose. Pô, você não mata o cachorro. Aí o cachorro fica a vida inteira num canil,
porco imundo lá, assim, naquela condição. Quer dizer, pô, gente, a morte não é um negócio ruim, por que a gente não pode controlar populações? Quer dizer, assim... Mas esse é uma agenda difícil de vender, cara. Difícil, né? Então, tentar ligado, acho, com um aspecto cultural também, é a forma... Agora, uma coisa eu te digo, por que o cachorro é mais importante do que o meu cervídeo? Por que o gato é mais importante do que os passarinhos? Porque o gato tá comendo passarinho aí, cara. Os gatos estão soltos. Acho que a segunda motivo de perda da biodiversidade, além do deflorestamento... É gato. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi fiquei sabendo de eutanásia, eu era criancinha, morava na Inglaterra ainda, e eu me lembro que o vizinho, um casal de velhinho, tinha uma cadela muito velhinha, Penny, chamava Penny. E eu me lembro de, eles passaram em casa, meu pai era veterinário, conversando, hoje nós levamos a Penny para dormir, put down, né, que eles falam lá. E aí, vai, mas cadê a cachorra? Não, levou para sacrificar e tal. E porque ela já estava muito velhinha, ela estava começando a ter algumas deficiências, então levou o cachorro, leva, e aí o lugar lá vai lá fazer eutanásia. Foi a primeira vez que eu vi, e vi essa relação, aí você fala, caramba, os caras querem o cachorro a vida inteira. Mas a sensatez que eu percebi era assim, pô, se o animal começou a sofrer, ele vai lá e eu tenho cachorro, fez eutanásia. Eu faço isso com meus cachorros. Meu cachorro morre comigo. Quando ele começa a perder mobilidade, começa a não comer mais e tal. Eu ponho o cachorro no meu colo, dou um maior carinho para ele, né, que é uma situação a mais confortável que ele pode ter na vida. Pego a veia dele e devagarzinho vou injetando depois, e faço eutanásia com anestesia geral. Morre no meu colo. É duro você fazer isso. Duro. Mas, cara, eu sei que eu tô, assim, ele teve uma vida legal, uma vida bacana, né? Foi até aquele momento teve uma vida bacana ali, e a partir daquele momento a vida não ia mais ser tão bacana assim. Então, o maior amor que você pode ter pelo bicho é abreviar aquilo pelos grandes momentos que ele teve. E hoje isso está se estendendo ao ser humano. Né? Sim. Na Europa, hoje as pessoas já têm pode ter essa possibilidade. Então, assim, é pensar a morte de uma maneira diferente. Eu acho a forma de amenizar até essa conversa é colocar essa questão de que está se estendendo para o ser humano, para a gente também. Se a gente faz isso, ou a gente aceita isso entre a gente, por que não aceitaria isso um animal sofrendo? Porque o animal não te deu permissão. É isso que é a alegação, é a grande alegação. Ninguém permitiu que você montasse o cavalo, ninguém permitiu que você usasse o cachorro policial, você não permitiu, ele não te deu autorização, porque eu não sei como é que só essa turma consegue se comunicar e diz que o cachorro não quer. O cachorro não deu autorização, mas escuta, como é que você sabe disso? Porque assim, quando você pega um cachorro de pastoreio, aquilo a vida dele é prazer da vida dele, mesmo levando às vezes um coice da vaca na cara, que eu já testemunhei agora recentemente gravando lá um cachorro, lavou a boca de sangue e saiu de novo. Porque o tesão dele é aquilo, aquilo faz ele se sentir vivo, porra. É isso aí. Como é que eles sabem que não, porque você não pediu autorização, então não pode? Eu acho que a gente tá banalizando o bem-estar animal. A gente está banalizando o bem-estar animal. E aí chega a pontos que chega a ser ridículo certas coisas, entendeu? Então, assim, eu já coloquei um cachorro para dormir, que não tinha, mas um pastor alemão não tinha mais condição, assim, estava um buraco sendo comido vivo, devia ser uma dor infernal, não tinha o que fazer. Estava muito velho. Foi exatamente isso que você falou, porque assim, eu até me senti naquele momento, falei assim, era o momento que eu dei um carinho nele, e ele foi embora, cara. É por aí. E o que vale é como você viveu, não como você morreu. Lógico. Sabe? As pessoas põem muito peso na morte. Eu, quando sair daqui, eu posso ser atropelado por um ônibus e vou ver na notícia. Biólogo que perturba os animais finalmente foi atropelado por um ônibus. E vou ver na notícia disso. Eu quero que se foda isso. Eu vivi uma vida plena. Eu fui para lugares incríveis. Eu vi coisas incríveis, bichos incríveis, culturas incríveis. Eu tive uma vida plena e morri. Rápido. Hã? Eu sempre falo isso para meus alunos, assim, a morte melhor é aquela morte que você não sente nada, né, cara? Assim, eu dou até o exemplo, né? Assim, queria morrer como Kennedy, né? Assim,
Pá, acabou, cara. Tô vendo, pô, acabou, cara. Assim, acabou. Eu sou o cara, ops, não tô acordou lá em cima. Acabou, sabe assim? Porque você não sente, você não. Então, assim, a caça é um pouco isso. É o que a gente fala. É ainda uma morte melhor do que ser estripado. Né? O cara de repente tá ali e faz, pum, já foi. Um javali quando morre, né? Vamos falar de uma caça que é autorizada no Brasil. Um javali quando morre ali, com um tiro, ele nem sabe o que aconteceu. Bum, já foi. É um clean death. Agora, já que nós estamos sendo polêmicos, eu vou falar Senhora, em polêmica, você imagina. Aí você vai conhecer o que é a cultura do cancelamento. Você Por vai ter exemplo, aluno, vamos falar um pouco de caça e javali. Né? Eu gostaria de falar isso porque eu tenho uma opinião que eu tenho falado e que eu gostaria de deixar isso claro. Né? Porque as pessoas... aqui no Brasil é proibida a caça. No mundo inteiro a caça é uma estratégia de conservação. Nós sabemos disso. É manejo. É manejo. Que usar a palavra caça é ruim, manejo, né? No Brasil é o único lugar que a caça foi liberada para a erradicação de uma espécie. E o que aconteceu? Não deu certo. Porque o que nós estamos fazendo? Conservando o javali. Para poder caçar. Para poder caçar. Então as pessoas, o que os caras estão fazendo com o javali? Os caçadores estão pegando o javali e soltando em parque. Pegando filhotinho de javali e soltando em vários lugares, porque ele sabe que amanhã ele vai poder caçar lá. Então nós estamos fazendo um processo inverso, cara. Olha o que o poder, né, a ciência brasileira de meio ambiente liberou a caça de uma espécie. Eu, há muitos anos atrás, conversei com um ministro da Agricultura. Naquele momento estava começando, tinham 2 ou 3 pequenas populações de javali que já tinham sido soltas já. Foi depois daquela época do cativeiro do javali, algumas escaparam, alguns caras soltaram para caçar e não conseguiram caçar os bichos, e nós tínhamos alguns núcleos, menos de 5 núcleos no Brasil de javali começando a dispersar. Eu tive a oportunidade, do ministro da Agricultura foi no campus, eu sentei com ele e falei, ministro, nós temos um problema sério no Brasil, ele se chama javali. Nós precisamos acabar com isso agora. Nós temos poucos núcleos, o Estado precisa tomar uma iniciativa e ir ali controlar esses bichos, erradicar, porque é lá o momento de erradicar. Como? O governo toma conta? O governo. Já mandou exército, sei lá. Cara, sei lá. Técnicos altamente capacitados, com dinheiro para poder fazer o extermínio dos bichos. Estancar antes de começar. Parar. O que o ministro da Agricultura me falou? Olha, eu não vou entrar nessa briga, porque onde já se viu o ministro ficar aí pensando em matar porquinho e tal, a gente vai ser trucidado politicamente por isso. E deu no que deu, velho. O javali virou o que virou. Então, assim, e hoje, na minha opinião, assim, lógico que tá tarde demais pra gente fazer, mas isso é ação de Estado, cara. Ação de Estado, é. Não é ação de proprietário rural. Tudo bem, se os proprietários rurais forem comandados por mas é o que a gente falou, não missão do Estado, porque assim, eu acompanho, entrevistei muitos, que fez até um programa sobre isso, e assim, tem um cara que tem tesão de caçar. Tem cara que tem tesão de caçar, um cria passarinho, um outro que gosta de, sei lá, enfim, cada um faz o que quer, tem prazer naquilo que quer, não tô aqui para julgar cada um. Eu não vejo prazer na caça. Se legalmente é permitido. Se legalmente eu não vejo prazer na caça, mas é como eu falei, no passarinho também. É só que assim, os caras estão sofrendo, o produtor rural, porque o javali é um cara que assim, não é só questão de estar comendo milho, ele come os terneiros, lá vive da ovinocultura, e assim, os bichos estão sendo depredados. Então, na omissão do Estado, o cara está agindo. E eu tenho acompanhado, estou inclusive tentando gravar uma técnica que foi aqui, até o próprio Lizar falou, porque é aqueles gaiolões, isso aqui. Tem um cara lá tentando... Faz um mês pegar no rancho dele essa técnica que eu quero mostrar, essa técnica. Não consegue sucesso. Faz um mês que ele está tentando fazer aquilo. Entendeu?
Então, ele tem uma série de ações lá mitigatórias, ações que ele usa lá com cerca elétrica, quando ele põe um jumento, que o jumento avisa, põe aí o cachorro lá, o maremano, põe uma porra, um monte de coisa que ele faz, né? E também tem gente que vai lá e caça, e a caça ainda é mais efetiva do que o gaiolão. O gaiolão ele depende de uma série de circunstâncias, o bicho entra, às vezes não entra, vem ali em volta, é muito sensível, ele é um bicho é esperto pra caralho. Esse bicho, Ele tá aí, ele é esperto. Eu acho que o porco, né, é o mesmo, né, é SUS, né, é o mesmo gênero, né, ele eu acho que é o quinto animal mais inteligente, cara. Pelo menos eu estava gravando uma criação de porcos ontem, a pessoa me falou, anteontem a pessoa me falou isso, que o quinto, não sei se essa é uma informação verdadeira, mas, ou seja, mesmo que não for o quinto, ele está nos 10 mais, então é um bicho que assim, tem um puta olfato, tanto que descobre trufa, né, a gente usa porco para achar trufas, e é ligeiro, ele está esperto, né. Então, assim, os gaiolões estão lá, faz um mês, eu estou então lá no Uruguai, um colega que a gente vai agora para o Uruguai, né, e estão tentando capturar e não é fácil capturar o bicho. Então, eu também acho, eu perguntei isso para ele, onde está o Estado nesse momento? Não tinha uma ação de Estado mesmo, então concordo com você. Tinha que ser uma ação de Estado, cara. Erradicação é um processo de Estado. Em todo mundo, controle de populações de javali exóticas são ações de Estado. Nos Estados Unidos, é Estado, cara. Quem que tá pegando as Piton lá em Everglades? É Estado, velho. Wildlife Service dos Estados Unidos. Entendi. É os caras que estão lá, velho. Não tá um cara que gosta de caçar piton, que vai lá e pega uma cobrinha e mata e come a cobra, né? São caras eles pegam a piton e sacrificam a piton. Eu sei, não tem conversa, cara. Sabe? Iguana, a mesma coisa. Iguana. Então, assim, são ações de Estado. Caça, aí é outra história. Aí a caça tem uma gerência do Estado, sim, mas quem faz é a população. Sim. E aí é mas com dados exatamente do Estado. Monitorado. Tá liberado aqui, não tá liberado ali, aqui você pode matar macho, ali você pode matar fêmea, ali tem que matar fêmea, aqui tem que matar só macho. E custa caro. E custa caro. Depende da espécie que você quer. Também dá dinheiro. E o dinheiro vai aonde? Para a conservação daquela mesma espécie. Pesquisa que subsidia aquela espécie. Então, é outro processo. É outro processo. É o American Way of Conservation, né? Quer dizer, é o sistema deles de conservação. Mas não é só os Estados Unidos, né? A África também tem. Sim, a África assim, é outra. A Europa tem também, então eu acho que são coisas que a gente precisa começar eu acho que questionar, né? Eu acho que questionar. Esse questionamento ele é importante. E o questionamento é legítimo. E não estamos aqui. E eu acho assim, é o fim da picada. Você tá, né? As pessoas estarem julgando de acordo com os seus sentimentos ou sua identidade própria, tá julgando algo que não. Eu vou usar até de volta algo que já que estamos no politicamente correto, as pessoas não estão no lugar de fala para falar sobre esse assunto. Você não é pesquisador, então cala sua boca, escuta e depois faz sua avaliação. Mas assim, não estão no lugar de fala. Aqui, vocês estão no lugar de fala porque vocês são pesquisadores, cara. Então, tem que tomar muito cuidado com os julgadores, né, da internet, ou os artistas, né, que nem vou comentar, porque... Mas, enfim, eu queria te agradecer muito. Nós estamos com 2 horas de conversa quase, que podia ser de 5 horas. É um prazer estar com você, Barbante. Legal. E eu acho que a gente tem que... Eu espero que essa plataforma e esse assunto aqui, a gente possa, através do EcoCast, possa realmente explorar isso. E nós queremos convidar... Aqui é uma plataforma, e o nosso podcast, aberto a esse tipo de discussão. Eu posso ter minha opinião, você pode ter sua opinião, você pode ter sua opinião. Como pode ter uma opinião que não bate em nada. Coincidiu aqui nós três com opiniões muito similares, mas eu quero convidar pessoas que têm uma opinião diferente, tragam argumentos. Eu quero te convidar aqui, que vem um vegano aqui. Tem até um cara famoso vegano que eu quero trazer aqui, que já me citou algumas vezes, entendeu? Vem aqui, exponha os seus pensamentos e vamos debater. O debate é livre e o pensamento é livre. A gente não pode oprimir, né? Como a gente não faz... dá o direito, né? Eu falei do lugar de fala, porque só para usar uma ferramenta que usam contra a gente. Né? Em qualquer lugar que você fala, eu não tenho lugar de fala em nenhum lugar, porque eu sou branco, classe média alta, sou filho de europeu, sou... heterossexual, eu não tenho lugar de fala em lugar nenhum, eu tenho que ficar quietinho, né, cara? Não sou nem pesquisador, eu posso ficar quieto. Mas venha trazer um debate saudável. É assim que a gente vai construir uma sociedade para o futuro. Muito legal, cara. Assim, primeiro, gostaria de agradecer, porque realmente esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, a gente não faz na universidade.
E a gente deveria fazer mais. A gente deveria trazer a informação científica que a gente produz na universidade, na academia, de uma maneira geral. A gente tinha que estar aqui discutindo ela de uma maneira clara e mostrando à população, né? Eu acho que é isso que eu espero, né? Que a gente consiga atingir pessoas que a gente não está atingindo nos nossos papers que a gente publica, que são citados, mas são citados por colegas, por pessoas que também são pesquisadores. Mas a gente precisa fazer com que essa história passe, né, da academia para a população. E eu acho que a tua atitude, ela, assim, eu só tenho a agradecer realmente esse espaço, que eu acho que é um espaço, né, democrático e extremamente interessante, que pode ser, né, assim, agora as pessoas que vão assistir, né, vão me cancelar ou não vão me cancelar. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas assim, eu vim aqui tentar trazer a minha verdade científica, o que eu estudei 30 anos da minha vida, 35 anos da minha vida, e que você me deu espaço para dizer o que eu fiz nesses 30 anos e quais são minhas opiniões científicas a respeito da conservação e da fauna. Então, eu te agradeço. Não, é uma vida inteira. Você o teu nome já ecoava. Eu que andava nos zoológicos anos atrás e só eu escutava barbante. Você é uma referência. E eu não sei se você, na descrição do vídeo, a gente tem espaço para estar promovendo aqui o seu trabalho. Não sei se aqui tem um site, é no PES? Tem um site? No PES, né, NUPECCE, né? Está na descrição do vídeo. Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos. Tem o nosso site, nós estamos no Facebook, no Instagram. Não sou eu que manejo essas plataformas, meus alunos manejam. Eu sei que você só maneja o TikTok, que é o único que você faz questão de estar à frente. Aliás, suas dancinhas, eu já vi as dancinhas do Barbante no TikTok, que são sensacionais. Entrem lá e vejam as dancinhas do professor Maurício Barbante no TikTok. Você gostou, não gostou? Se não gostou, dá uns likes. Se gostou, dá um like. Mas enfim, participe. Quem que você gostaria que a gente convidasse aqui? Dê sua sugestão. E na descrição do vídeo tem todas as informações do NUPES, enfim, Facebook, Instagram e o site também. Vão lá, dá uma olhadinha. E é isso aí. Muito obrigado, Barbante. Eu que agradeço hoje. É isso aí, Leandrão. Muito obrigado. Ficamos, né, muito honrados de ter você aqui. Eu te falo, eu sou fã número 1, porque você é o único veterinário que eu conheço que faz conservação in situ e ex situ de forma pragmática e ainda ensina tanta gente. Então, assim, poxa, parabéns pelo que você faz. Sou fã número 1. O Instituto sempre foi. Muito bom ter você aqui. Obrigado assim, por essa oportunidade de estar discutindo com você, Leandro, aí conversando com vocês, você, Richard, assim, essa oportunidade é realmente, assim, eu acho que é muito enriquecedor, né? A gente poder discutir essas coisas é muito bacana. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, até o próximo EcoCast. Valeu.